ncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Guarani Mirassol. 9h04. Alô, alô, ouvinte CBN, estamos chegando, muito boa noite, ouvinte CBN. Daqui a pouquinho tem Bugrão em campo, Mirassol e Guarani pela 33ª rodada da Série B. Jogo decisivo, aquele jogo chamado de 6 pontos, duelo entre o 7º colocado, Mirassol, e o Guarani, o 5º, tentando uma vaga no G4. Ao meu lado, Carlos Cabela, que vai narrar essa partida, Antônio Lupe nas reportagens e Gabi Castro comenta esse jogo valendo vaga no G4. Eu, Fábio Scheibe, estou no central da bola com todas as informações da rodada e com todas as informações também do fim de semana esportivo. Muito obrigado a você que nos ouve pelo 99.1 do seu rádio, nos acompanha no YouTube, youtube.com/CBN Campinas e também pelo portal da CBN na internet www.cbncampinas.com.br em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigado! Com Nilson Belisário nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Daqui a pouquinho tem Mirassol e Guarani no José Maria de Campos Maia, o Maião lá em Mirassol, valendo vaga no G4. Pedindo a você a sua participação aqui na nossa jornada pelo 19991869070. Mande mensagem de texto, mensagem de áudio, ouça sua voz aqui no Sonzão da CBN pelo 19991869070 ou também participe pelo chat do YouTube no youtube.com/CBN Campinas. Girando a equipe CBN, vamos pegar os primeiros detalhes, as primeiras informações com o repórter Antônio Lupe, que vem com detalhes do Bugre. Muito boa noite, Lupe. Tudo bem, Scheibe? Boa noite a você e a todos que acompanham mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A equipe do Guarani vem de um resultado não tão bom jogando fora de casa. Perdeu para o Vitória por 2-0 e precisa da reabilitação para voltar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Humberto Louser mexe bastante na formação titular. Sem Matheus Bueno, Lucas Araújo será o escolhido para jogar no meio-campo do Guarani. Na zaga, Alan Santos volta ao time na vaga de Valber. E no ataque, Bruno Mendes está confirmado como camisa 9 na vaga de Derek e Pablo Tomás será o titular. Bruno José começa a partida no banco de reservas. Esse é o Guarani que tenta voltar ao G4 enfrentando o Mirassol. Lá em Mirassol, duelo complicado, duelo do 5º colocado Bugre contra o Guarani, contra o Mirassol, o 7º colocado. E o adversário do Bugre, Lupi, como vem o Mirassol do técnico Mozart Santos, que conhece bem o Guarani, né? Conhece bem o Guarani porque trabalhou no Bugre no início da temporada 2023 e também em 2022. Foi desligado do Bugre e assumiu o Mirassol. O técnico Mozart faz uma campanha de recuperação com a equipe do Mirassol. Nas últimas 4 partidas, foram 4 vitórias e a 6ª melhor campanha do retorno da Série B. Ele tem força máxima, não tem desfalques para a partida. E o grande destaque do Mirassol está no ataque. Zé Roberto, que em 27 jogos já marcou 11 gols. Olho também em Negueba, que é o garçom da equipe. Além de 6 gols marcados, já distribuiu 7 assistências. Este é o adversário do Guarani, o Mirassol. Daqui a pouquinho, Guarani e Mirassol às 9h30 da noite, direto de Mirassol.
E quem vai narrar esse jogo é Carlos Cabela, com toda a emoção trazendo todos os detalhes também, com toda a emoção. Cabela, muito boa noite, Cabela. O que esperar desse jogo do Guarani? Duelo decisivo, hein, Cabela? Boa noite para você, Fábio Chaib. Boa noite a todos que acompanham o futebol da CBN Campinas. Esperamos um grande jogo, né? Jogo de decisão, jogo com cara de decisão para Guarani e também Mirassol. Por isso que quando a bola rolar, a temperatura que nesse momento é de 26 graus em Mirassol, sensação térmica de 28, Saudades. Não atrapalhe esse confronto entre Guarani e Mirassol e que o Bugrão traga 3 pontos, Fábio. Valeu, Carlos Cabela. Daqui a pouco a gente passa direto para você. Em definitivo, os times estão voltando do trabalho de aquecimento no campo, já nos vestiários. Eu aciono Gabi Castro, que vai comentar a partida. Boa noite, Gabi. Gostou da escalação que Humberto Louser põe a campo lá no Maião? Muito boa noite. Boa noite pra você, Fábio Chaib, Antônio Lupe, Carlos Cabela, nosso Nilson Belisário, que tá mandando este sonzão. A você que está nos acompanhando pelo YouTube, pelos 99,1 FM. Fabião, eu concordo com 2 alterações, eu entendo uma e eu não faria a outra. Se vai dar certo, se ele fez certo ou não, a gente vai ver isso só no decorrer da partida. Concordo com as 2 alterações em relação ao retorno do Alan Santos, acho que é o zagueiro, é importante, é experiente, antes da lesão era o zagueiro titular. Lucas Araújo entra no meio-campo, na vaga do Matheus Bueno, que está suspenso, então é um jogador de meio-campo que tem uma característica parecida. Concordo com as 2 alterações. A que eu falei que eu entendo, a saída do Bruno José veio a justificativa por conta da pancada que ele recebeu diante do Vila Nova, jogou meio que num sacrifício e não treinou 100% durante a semana. Por isso fica como opção no banco de reservas e o técnico Humberto Louser opta pelo Pablo Tomás. Acho que em condições Bruno José é titular indiscutível. E a que eu não faria é a saída do Derek. Entendo que não está em uma boa fase, não vem jogando bem nessa sequência do Guarani negativa, já que nos últimos 4 jogos conquistou apenas uma vitória. Mas eu acho que ele dá uma mobilidade importante para esse ataque do Guarani. Eu acho que pelo alto é um jogador importante. Agora, Bruno Mendes é um jogador que é experiente também, que já marcou um golaço com a camisa do Guarani pela própria Série B, como nós estamos vendo aqui no primeiro turno, diante da equipe do Mirassol. É um jogador identificado, é um jogador que tem amor à camisa. E nessa reta final, o Guarani precisa disso. Tá na hora de ter aquele algo a mais. É reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. São 6 jogos. Em um mês, o Guarani vai definir o seu futuro para 2024. Nas últimas 4 rodadas, foram apenas 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. Esse rendimento não leva o Guarani para a Série A. Então tá na hora daquele algo a mais. Tá na hora do Humberto Louser ser estrategista. Então ele mexe na equipe, dá um chacoalhão. Faz 4 alterações para este confronto, que é muito importante diante do Mirassol. É um confronto direto, o Guarani não pode perder na noite de hoje. Um empate eu não descartaria, porque você mantém um adversário direto nessa luta para conquistar o acesso atrás de você na tabela de classificação. Você mantém uma pontuação que te deixa próximo do G4. Óbvio que a vitória hoje é de suma importância para ou colocar o Guarani no G4 ou aproximar a equipe, mas o empate eu não descartaria não, porque o Mirassol vem de 4 vitórias, tem uma equipe dificílima, muito bem entrosada e já digo desde já, olho no Chico Kim, que para mim é o grande articulador e grande jogador deste Mirassol, Fabião. Esse Gabi Castro, daqui a pouco uma análise completa da partida antes do duelo às 9h30 da noite entre Mirassol e Guarani, valendo pela 33ª rodada da Série B. 33ª rodada que já teve 3 jogos, começou ontem com a vitória do vice-líder, o Atlético Goianiense, bateu o ABC, o Lanterninha, por 3-1. Nesse momento, o Atlético Goianiense tem 59 pontos, é o vice-líder. Ontem também virada lá em Tombos. A Tombense, que luta contra o rebaixamento ainda, está na zona de rebaixamento, mas ganha fôlego, bateu o Vila Nova por 2-1. E agora há pouquinho, lá em São Luís do Maranhão, o líder do campeonato, Vitória, fez 1-0 no Sampaio Correia, gol de Osvaldo.
e se distanciou ainda mais na ponta do campeonato. O Vitória tem 64 pontos neste momento. Além de Mirassol e Guarani, hoje às 9h30 da noite, amanhã tem Botafogo de Ribeirão e Novo Horizontino, às 5 horas da tarde, mesmo horário de CRB e Criciúma. Amanhã também tem Juventude e Londrina, jogo importante para o Guarani ficar de olho. Também no domingo, mais 2 jogos sendo realizados, o Avaí encarando o Ceará e o Sport pegando a Chapecoense. Esse jogo era para ser realizado hoje, mas devido às más condições climáticas lá em Chapecó, a partida foi transferida para domingo às 6 horas da tarde, Sport e Chapecoense. E fechando a rodada na segunda-feira, duelo importantíssimo para a Ponte Preta. A Macaca recebe o Ituano às 8 horas da noite no Moisés Lucarelli. Pedindo a sua participação pelo 19991869070. Participe com a gente aqui da nossa jornada. Mande sua mensagem de texto, de áudio. Ouça sua voz aqui no Sonzão da CBN. E também pode participar no chat do YouTube. youtube.com/CBN Campinas. 9h15. Vamos para um rapidinho intervalo, um breve break. Daqui a pouco a gente volta em definitivo, trazendo as formações das equipes, uma análise de Gabi Castro antes da partida e passando em definitivo para Carlos Cabela. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Sabe, Maurício, nós aprovamos a nossa agenda progressistas. Não vamos aceitar retrocessos, somos contra o aborto e a liberação de drogas. Ciro, outro ponto que defendemos é menos impostos, apoiando os empreendedores e o agronegócio. Importante esse ponto, Maurício. Trabalhando no governo Tarcísio, estamos apoiando essa agenda. Com menos burocracia, estamos atraindo investimentos, privatizando estatais e gerando empregos. Junte seus progressistas! Propaganda partidária Lei 9.096/95. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Mirassol. 9h18, tá chegando a hora, daqui a pouquinho, 9h30, tem Mirassol e Guarani, 33ª rodada da Série B, jogo importantíssimo para o Bugre, que se encontra neste momento na 5ª colocação da Série B e tenta voltar ao G4.
Vamos dar um panorama aqui dos 4 melhores colocados. O Vitória é o líder, tem 64 pontos. O Atlético Goianiense é o segundo colocado, 59. O Sport, o terceiro, 56. O Juventude é o quarto, tem 55. Logo depois vem o Guarani com 54 pontos na quinta colocação, seguido pelo Novo Horizontino na sexta, 53. E o Mirassol, o adversário do Bugre, é o sétimo com 52 pontos. Ou seja, caso haja o pior nessa partida, se o Mirassol ganhar do Guarani, o Mirassol ultrapassa o Bugre e cola ali no G4, cola no Juventude. Na parte de baixo da tabela, a Ponte Preta é a 16ª, a primeira time fora da zona de rebaixamento, tem 34 pontos, seguido pela Chape, que abre a zona de rebaixamento, 33, Tombense 31, Londrina 25 e ABC 20 pontos. É o Lanterninha praticamente já rebaixado, pode cair já nesta rodada. Eu chamo outra vez Antônio Lupi para perguntar se a formação, essas equipes já estão prontas, escaladas, se já tem a numeração, tudo correto para essa partida entre Guarani e Mirassol, Lupi. Guarani definido pelo técnico Humberto Louser, o Mirassol pronto e escalado pelo técnico Mozart. Então é com você, Lupi. Traz a ficha técnica completa do jogo aí pra gente, por favor, Lupi. Futebol do CBN. Sempre comigo, em todo campo que eu vou. Guarani! Pronto e escalado pelo técnico Humberto Louser, o Bugre entra em campo para enfrentar o Mirassol com Pegorari, camisa número 1 no gol. Na lateral direita com a camisa de número 13, Diogo Matheus. Na zaga 12, Alan Santos, 3, Lucão. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Mike. Meio campo do Bugre tem 5, Matheus Barbosa. 21 para Lucas Araújo. E com a 27, Bruninho. No ataque, Pablo Tomás, camisa 7, 9, Bruno Mendes. E com a 19, João Vitor. Repetindo a escalação do Guarani. Pegorari, Diogo Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike. Matheus Barbosa, Lucas Araújo e Bruninho, Pablo Tomás, Bruno Mendes e João Vitor. No banco, à disposição do técnico Humberto Louser, 31 Douglas Borges, 11 Derek, 14 Van Alvarinho, 17 Bruno José, 28 Bernardo, 29 Isaac, 33 Gustavo França, 34 Valber, 36 Kaique, 37 Thiago Teles e com a 78 Regis. Mirassol! Pronto e escalado pelo técnico Mozart. O Mirassol enfrenta o Guarani com Alex Muralha, camisa 1 no gol. Na lateral direita com a 2, Lucas Ramon. Na zaga 3, Rodrigo San. 4, Luiz Otávio. E na esquerda com a meia dúzia, Guilherme Biro. No meio campo, 5, Neto Moura. 7, Chico Kim. 10, Gabriel. No ataque, 8, Danielzinho. 9, Zé Roberto e 11, Negueba. Repetindo a escalação do Mirassol. Alex Muralha, Lucas Ramon, Rodrigo San, Luiz Otávio, Guilherme Biro. Neto Moura, Chico Kim, Gabriel. Danielzinho, Zé Roberto e Negueba. No banco, à disposição de Mozart, 12, César, 13, Renier, 14, Thalisson Kelvin. 15, Yuri, 16, Manuel, 17, Fernandinho, 18, Julimar, 19, Christian, 20, Camilo, 21, Leandro Vilela, 22, Heitor e com a 25, Darley. A arbitragem do jogo. A arbitragem toda do estado de São Paulo. Apita o jogo João Vitor Gobi. João Vitor Gobi é o responsável pelo apito. O assistente de número 1 é Gustavo Rodrigues de Oliveira. O assistente 2, a assistente 2, Leandra Aires Cossetti. E no VAR, no árbitro de vídeo, Thiago Duarte Peixoto. O comentário do jogo. Gabi Castro, 9 horas 23 minutos. Daqui a pouquinho tem Mirassol e Guarani, os dois times já em campo e no Nacional sendo executado agora. Mas eu queria que você falasse qual a expectativa e se essa retomada do Guarani de volta ao G4 passa exclusivamente por esse jogo, Gabi. Passa sim, Fábio. Passa por este jogo importantíssimo. Eu acho que, primeira coisa, o Guarani precisa ter cabeça no lugar. Eu acho que a expulsão do Matheus Bueno na última rodada contra o Vitória julgo como injusta, mas também entendo que ele foi infantil a partir do momento que ele já tinha um cartão amarelo
que ele joga a bola no gramado, que ele inflama o torcedor e aí o árbitro foi lá e deu o segundo cartão amarelo. Então, não pode ter esse tipo de atitude nenhum atleta do Guarani hoje contra o Mirassol. É preciso ter a cabeça fria, é preciso entender que é um momento de definição, é reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, faltam apenas 6 rodadas, é um confronto direto, então é importante. Acho que a primeira coisa é ter o mental no lugar, entender que é uma partida importantíssima para as pretensões do Guarani e que é um jogo fora de casa. Então, ânimos no lugar, é o ponto 1. Ponto 2, eu acho que depois da derrota lá em Salvador, diante do Vitória, eu acho que o Humberto Louser, ele não vai atacar de primeiro a equipe do Mirassol. Eu acho que ele sente este momento, nas últimas 4 rodadas, conquistou apenas uma vitória, o Guarani não vem de boas atuações, neste meio tempo a única vitória foi no sufoco de virada contra o Novo Horizontino, então ele sabe que a equipe não tá num bom momento, então eu acho que ele espera. Ele tem a velocidade do Pablo Tomás, ele tem a velocidade do João Vitor e para mim o termômetro do Guarani chama-se Bruninho. Se o Bruninho estiver bem, se o Bruninho fizer uma boa partida, já é meio caminho andado para o Guarani conquistar hoje os 3 pontos. Então eu acho que passa muito por este contra-ataque, por chamar a responsabilidade. O Guarani tá precisando desse jogador. Eu acho que chama o Bruninho e ele coloca o Bruno Mendes para carregar essa responsabilidade junto com o meia articulador bugrino. Não tem o Matheus Bueno hoje, então essa saída de bola do Guarani, que geralmente acontece com o Matheus Bueno, vai ter que ter uma atenção especial, porque hora deve sair com o Matheus Barbosa, hora deve sair com o Lucas Araújo e deve explorar bastante as 2 pontas. Diogo Matheus precisa retomar aquele futebol importante que a gente sabe que ele tem pelo lado direito. O Mike, que vem em evolução no Campeonato Brasileiro da Série B e agora faz partidas regulares. A gente precisa ver essa continuidade no futebol do Mike. Então é a reta final, o Guarani precisa retornar, precisa colocar de novo o seu carrinho dentro dos trilhos para poder brigar por este acesso. Lucas Araújo substituindo o Matheus Bueno tem uma responsabilidade muito grande de marcação, porque do meio para frente o Mirassol tem uma grande equipe, ouvintes que estão nos acompanhando. O Neto Moura é um volante que sabe jogar, já passou pela Ponte Preta, pelo Botafogo. O Bom Danielzinho, ele é muito rápido. O Chico Kim é o grande articulador dessa equipe do Mirassol. Olho no Chico Kim, porque ele sabe levar essa bola com qualidade para o campo de ataque e é finalizador também. Tem o Zé Roberto, que é artilheiro com os 11 gols. Tem o Negueba, que é perigoso. O Gabriel é experiente, aquele mesmo ex-jogador do Flamengo. Então o Guarani vai ter que ter uma atenção muito grande com o seu sistema defensivo. Agora, não pode só se defender, é claro. Precisa tomar cuidado também para não ficar só naquele jogo reativo. Humberto Louser sabe melhor do que ninguém como fazer essa transição rápida, como puxar contra-ataque. Precisa ser um Guarani criativo e diferente do que a gente viu nas últimas rodadas, Fabião. Esse Gabi Castro, lembrando também que o Mirassol tem o Mozart, né, que conhece bastante a equipe do Guarani, e além disso tem o Camilo no banco também, velho conhecido da torcida campineira. E Leandro Vilela também, né, ex-volante da equipe bugrina, tem o Camilo, experiente meio-campista, tem o Yuri, que é namorado da Isa, que é outro atrativo meio-campista, tem Renier zagueiro, é uma equipe experiente do Mirassol, sem sombra de dúvidas. A história vai ser contada a partir de agora com Carlos Cabela, mas antes vou mandar um abraço aqui pro grande William Cabelo, tá lá em Dayatuba, nosso companheiro aqui, tá torcendo pro Guarani bastante hoje, falou que o Guarani vai ganhar por 3-0, um abraço pro Cabelo, mas agora a gente passa em definitivo então para Carlos Cabela, que vai trazer todas as emoções dessa partida pra você. É com você, Cabela, boa transmissão! Carlos Cabela. Muito obrigado para você também, Fábio Chaib, uma transmissão muito boa para todos nós e para quem nos acompanha através dos 99,1 FM, também através das nossas plataformas digitais, e você que está acompanhando, inclusive, pode interagir com a gente, mandando recado através do nosso WhatsApp, o 991869070, 991869070, 19 é o DDD, e também através do nosso YouTube, lá no chat do YouTube, você manda sua mensagem, manda seu recado.
as duas equipes do gramado, aquele último bate-papo, tanto do Mirassol como também da equipe do Guarani. O Guarani ali concentrado, com seus jogadores fechados ali naquela última oração, naquela última palavra antes da bola rolar. A equipe do Mirassol toda de amarelo no gramado. Era o gramado lá do Estádio Municipal de Mirassol, um gramado, pelo menos na tela que a gente acompanha aqui, um gramado muito bom. Olha só, Gabi, aparentemente excelente, não é? Não devemos ter problemas nem com o gramado, nem com o clima, né? Você já disse 26 quente, graus, tá quente, mas gostoso. Tá de noite, não tem sol para atrapalhar. Então tudo para boa prática do futebol, estádio cheio, torcida do Guarani chegando também, teve problema com o ônibus, a gente espera que chegue o quanto antes ao estádio para fazer um grande jogo, porque merece essa reta final de Série B. Muito bem, estamos por conta do senhor João Vitor Gobi, árbitro paulista para um clássico paulista do futebol do interior de São Paulo. Bola no centro do gramado para começar o jogo entre Mirassol e Guarani pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois dessa, só 5 jogos para cada equipe. É a reta final da Série B 2023. O Bugrão e o Mirassol em busca desse acesso. Por isso o jogo deve ser muito bom nessa noite e você acompanha todos os detalhes no sonsaço do futebol da CBN Campinas. Guarani de camisas e meias verdes, calções brancos, defendendo o gol à direita das cabines de rádio e TV na cidade de Mirassol. Vai começar a partida, a bola vai rolar, saída com a equipe do Bugrão. Tá tudo pronto por conta do senhor João Vitor Gobi, tá acertando o cebolão lá. Vai ajeitar o árbitro, apita o árbitro. Agora sim, a bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Mirassol, Guarani. Opa, pode deixar comigo, a bola já tá rolando, você vem comigo acompanhando o jogão de bola entre Mirassol e Guarani. É o Guarani enfrentando o Mirassol na quente cidade de Mirassol. Bola pra fora, revista manual, ali pela direita, Lucas Ramon joga a bola lá no campo de ataque. Zé Roberto recebe lá na linha de fundo, chegou por ali o Chico Kim pra fazer o domínio. Gingou, sassaricou de um lado, de outro, vem marcação pra cima dele, o corte foi feito, arremesso manual cobrado, vem de volta pra grande área, subiu ali pelo meio do caminho, era o Danielzinho que tocava na bola, brigando pela bola, a equipe do Mirassol se mantendo no campo de ataque. O Bugrão faz a roubada de bola na saída com o Pablo Tomás, recebe falta, é falta. Primeira falta que favorece o Guarani no jogo. Antes do primeiro minuto tem falta para o Bugrão. Ali na intermediária, meu caro Antônio Lupe. Em cima do Pablo Tomás, uma das caras novas do Guarani para a partida contra o Mirassol. Ele foi empurrado, foi agarrado pela camisa. O árbitro em cima do lance já marcou a falta para o Guarani, falta já cobrada. Já cobrado na contramão, né? Para começar tudo de novo no sistema defensivo. Sai tocando com o Alan Santos, que tá de volta. A equipe do Bugrão despacha pro campo de ataque e faz o lançamento. Bota lá na frente para ninguém, lançamento de zagueiro é assim. Atravessa todo o campo, vai lá com muralha para sair jogando. Eu falei com o Gabi, Lupe, que o gramado, a aparência do gramado é excelente, mas a iluminação não parece muito legal não, né? A iluminação ela fica a desejar, né, Cabela? Porque é um estádio antigo, né, mas muito bem cuidado, é do município de Mirassol. Aliás, o presidente do Mirassol é o prefeito da cidade. Ah, vá! Olha! 1 minuto e 40 de bola rolando 0-0, placar do jogo. Sai trabalhando o Lucas Ramon pela direita, faz o domínio, puxa de um lado, recua, começa de novo com o Rodrigo Sam, protege a bola, devolve pela direita, Lucas Ramon, devolve lá com o goleiro, lá com o Muralha, para começar de novo para a equipe do Mirassol. Vai tocando a bola, o Mirassol com 2 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Luiz Otávio sai jogando o zagueirão lá pelo lado esquerdo, devolve ali pelo meio, mais uma vez o Rodrigo Sam vai tocando a bola, a equipe do Mirassol. As duas equipes vão se estudando nesse começo de partida, nesse começo de jogo. Trabalha mais uma vez lá o Danielzinho, deu um tapa na bola, entra até do campo por ali com o Guilherme Biro, vem pelo meio, fez a tabela, bola enfiada na ponta canhota, quem chega por baixo para fazer o corte é o Diogo Matheus, dá um bico na bola, joga em direção ao campo de ataque, a bola vai para fora, manual mais uma vez para o Mirassol, mais uma vez vai se mantendo no campo de ataque a equipe amarela do Mirassol. Lá pelo lado esquerdo já chega o Rodrigo Biro para fazer o arremesso. Joga em direção à grande área lá na linha de fundo. Tem a proteção lá na frente do Zé Roberto. Protege, gira o corpo de um lado de outro. Busca o espaço. Tem a marcação do jogador que é o Pablo Tomás para cima dele de calcanhar. Joga na linha de fundo, bola para fora. Muito forte o toque, era pro Negueba. Todo mundo fica pedindo ali um escanteio. Mas o árbitro diz que não. Foi só tiro de meta, viu, Lupe? Tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Pegorari, camisa número 1, vai colocar a bola em jogo. O nome do prefeito e presidente é o Edson Antônio Hermenegildo. Há um bom tempo já é presidente do Mirassol e faz um trabalho sensacional. O Mirassol tem um dos melhores CTs do estado de São Paulo.
Vai tocando a bola mais uma vez a saída da equipe do Bugre. O último toque do jogador do Bugre. No arremesso manual ali pela direita com o Pablo, o Lucas Ramon, na verdade. Vai para a cobrança. O árbitro chama a atenção ali do Neto Moura, que fica reclamando. E o árbitro já manda ele ficar quietinho. Ih, rapaz, olho no olho. Ali no meio campo. Tá bravo o Gobi, tá bravo o Neto Moura, viu, Lupe? E o Neto Moura fala pra ele, o que eu fiz? E o Gobi desce a marreta, dá uma bronca no volante do Mirassol, que tem arremesso lateral. Já cobrado, sobe de cabeça, toca na bola o Gabriel, a bola vai pra fora, tiro de meta pra equipe do Guarani. Neto Moura parece nervoso, Gabi Castro, nesse começo de jogo. Tá tentando apitar o jogo, né? Sabe que é decisivo, então falando bastante pra cima do árbitro, que é jovem, mas já se impôs pra cima do meio-campista do Mirassol. 4 passados este primeiro tempo, tiro de meta pro Guarani, tá lá o Pegorari, que não tem pressa nenhuma pra fazer a cobrança. Toca na bola, faz a abertura pelo lado esquerdo ali, pelo lateral esquerdo, que vem buscar o Bruninho. Toca pelo meio, faz a tabela com Barbosa, fez o passe errado, recupera a equipe do Mirassol. Negueba, perna direita, levantamento na grande área, sobe lá dentro Alan Santos pra fazer o quarto, mantém Mirassol no campo de ataque. Zé Roberto ajeita com o peito, vem por baixo pra fazer o quarto. Diogo Matheus joga a bola pelo círculo central do gramado. Luiz Otávio escora de cabeça pra manter o Mirassol aqui pela direita com o Negueba, domina, rola a bola, entrada da grande área. Gabriel chegou, recebeu, dominou, devolveu pela direita com o Ramon. Lucas Ramon devolve, mais atrás Negueba, Lucas Ramon com ela, pertinho da lateral do campo, pintou cruzamento lá na área, sobe para fazer a defesa. O Pegorari bota a ordem na casa do Guarani, tem pressa na saída, perde a bola o Guarani ali pelo meio. O Araújo perdeu a bola, trabalhou mais uma vez o Mirassol, no toque feito, a zaga chega por baixo. Alan Santos dá um toque na bola, mas o Mirassol é pressão total nesse começo do jogo do Mirassol para cima do Bugrão. Pelo lado direito vai trabalhando, vai tocando a bola mais uma vez o Lucas Ramon, fez o passe do lado, recebe de volta, ali pela direita Negueba com ela, bota a bola lá na linha de fundo, mais uma vez com o Gabriel, preparou o cruzamento rasteiro, ajeitou de perna canhota pelo meio, a batida pra fora do gol. Danielzinho chegou enfiando o pé na bola rolada pra trás, ali na entrada da grande área, pra sorte do Guarani, a bola subiu demais, pela linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Jogada feita pelo Negueba e também pelo Gabriel pelo lado direito. Chico Kim deixou passar e o camisa número 8, o Danielzinho, foi quem mandou um chute forte, só que pegou muito embaixo, mandou a bola lá na torcida do Guarani. Aliás, boa presença de público dos torcedores do Guarani lá em Mirassol. Sai jogando o Guarani pelo lado esquerdo. Mike toca na bola, lançamento feito lá no campo de ataque. Chegou João Vitor pelo lado esquerdo, pintou cruzamento à frente da área, não tem ninguém. A bola corta toda a pequena área, passa ali a 1,5 metro da linha do gol, não tem ninguém para empurrar para dentro dessa bola. Lateral lá do outro lado, meu caro Lupe. E que boa jogada do Guarani. A bola veio do sistema defensivo pro João Vitor. Ele ganhou na velocidade pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, só que faltou o companheiro, faltou o Bruno Mendes, faltou também o Pablo Tomás. A bola passou na frente da meta defendida pelo Alex Muralha e se perdeu do outro lado do campo. Assim o contragolpe não funciona, meu caro Gabi Castro. Tem que acompanhar. Os jogadores têm que estar ligados do outro lado também. Escapada importante do João Vitor, porque até então 5 minutos de pressão do Mirassol, de um Guarani assustado que não consegue sair jogando, erro de passe, perda da posse de bola. Então é importante essa saída de bola do João Vitor para mostrar que o Guarani está na partida. Agora precisa jogar com a cabeça levantada. Pegorari joga errado, sobra de bola, Negueba bateu na zaga, voltou, Negueba ajeitou lá pelo lado esquerdo, trabalhou mais uma vez Danielzinho, cruzamento na área, vem a zaga do Guarani, Chico Kim corta, a bola vem pelo meio, no bate e rebate, no perde e ganha, a bola vai saindo, último toque do Bugrino. Bola pra fora, arremesso é manual. Lucas Ramon na cobrança pro Mirassol. Faz a cobrança, joga no Gabriel, devolve do Lucas Ramon. Mais atrás, trabalha, chegado. Neto Moura fez o passe ali pela meia. Vai trabalhando a equipe do Mirassol. Começa de novo no sistema defensivo. Lá atrás começa com Rodrigo San. Dá um tapa na bola lá pela esquerda com o Guilherme Biro. Ajeita a bola perto da canhota. Marcação encosta pra cima dele, devolve pela direita. Todo encolhido o Guarani. Vem Mirassol buscando espaço no campo de ataque. Lucas Ramon recebeu, tocou do lado, fez a tabela, recebe de volta. Fez o passe, direção à área. Teve desvio, vai lá Pegorari para evitar a saída da bola, fica com o goleiro do Guarani. Tem mensagem chegando aí, meu caro Fábio Scheibe. Tem mensagem sim, Cabela, pelo YouTube. Um abraço ao Carlos Lemos Matozinho e ao Bruno Henrique. Fala que vai ser 3-1 pro Guarani. E também tem mensagem de áudio. Ouve aí, Cabela. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aqui é de Jair de Campinas. Qual foi o último ano em que o Guarani participou da Série A do Brasileirão? Obrigado, boa noite, boa jornada. Exatamente, o Cabela falou aqui,
2010, da última vez que o Guarani participou. Olha, Mirassol chegou na área, bateu pro gol, pega em cima do Lucão, volta. Completa, Fábio. Última vez que o Guarani participou da Série A do Brasileirão, 2010, fez o jogo do título do Fluminense lá no Newton Santos, no Engenhão. Fluminense sendo campeão em 2010, o Guarani rebaixado. 8 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo, da 0-0. O placar do jogo tem falta para o Guarani no campo defensivo. Você pode continuar mandando seu recado aqui no Sonzão da CBN Campinas. Se for áudio, vai pro ar, hein? Vai pro ar essa voz, a sua voz no Sonzão da CBN, hein? 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o DDD para você que é fora da região de Campinas. Toca a bola, a equipe do Bugre vem para o campo de ataque, Bruninho tenta o toque, chega por baixo a zaga, faz o quarto e briga pela bola, caiu no primeiro momento jogador do Guarani, que era o Mike, depois lá na frente quem caiu é o Bruninho. Os dois jogadores caíram, a falta tá anotada, Lupe. E o Mike que fica caído no gramado, sente ali algum incômodo, o árbitro conversa com o lateral esquerdo do Guarani, aparentemente tá tudo bem com ele e aos poucos vai se levantando. O Guarani tem a posse de bola no campo ofensivo. 9 minutos e 20, é falta para o Bugrão ali pela esquerda. É falta para o Guarani ali pela esquerda. Não sei não, se não era para cartãozinho esse lance aí não, né? Para amarelo não pode chamar o VAR, né? O árbitro passou batido. Bugrão chega no ataque, Mike na cobrança, levantamento da grande área, sobe a zaga do Mirassol para fazer o corte. Teve desvio, a bola vai saindo em arremesso manual pro Guarani lá pela direita, hein? O árbitro tá anotando uma falta de ataque do Guarani, viu, Lupe? Exatamente, na disputa de bola ali, se não me engano, com o Bruno Mendes. Aliás, Bruno Mendes, uma das caras novas do Guarani na escalação pro jogo contra o Mirassol. E na quarta-feira, no treino aberto à imprensa, o técnico Humberto Louser testou esse trio ofensivo com Bruno Mendes, João Vitor e também com o Pablo Tomás. E destaque pro Bruno Mendes, que participou muito bem da atividade e ganhou a titularidade. Bola recuada lá pro Pegorari, perto da canhota, sai jogando com o Lucão perigosamente, tenta a finta, vem por baixo para fazer a pressão. O Gabriel, bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani ali pelo sistema defensivo da lateral esquerda. Mas Gabi, chegamos a 10 minutos deste primeiro tempo, tá sentindo ali o Mike, depois daquele pisão que ele tomou, tá caído ali, pé do departamento médico em campo. Enquanto isso, perguntar para você, nós já falamos sobre isso em outras jornadas. Esse toque de bola ao redor da grande área, da defesa do Guarani, não funciona. Não funciona e deixa o torcedor Guarani com o coração na ponta da língua. Não é um bom início do Guarani diante do Mirassol, mas eu acho esperado. Eu falei isso até no meu comentário. Eu acho que o Humberto Louser deve ter passado para os atletas. O principal neste início de jogo é o setor defensivo. Ele não quer tomar gol de jeito nenhum. Por isso que é um Guarani que fica muito retraído quando o Mirassol tem a posse de bola. Os 10 jogadores de linha do Guarani ficam atrás do meio-campo, então faz um sistema defensivo do Guarani muito forte. A gente está revendo o lance, torceu um pouquinho o pé do Mike. Tem o pisão, mas ele pisa também no jogador do Mirassol e o pé dele vira um pouquinho, mas acho que vai ter condições de jogo sim. Mas só para completar, é um Guarani que fica com seus 10 homens de linha atrás do meio-campo e ele erra muito. Então essa transição não acontece, não consegue criar, porque o Guarani erra passe e porque o Guarani perde a bola com facilidade. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. É a 33ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN está assim, ó. Mirassol 0. Guarani também 0. Fábio. Central da Bola. Amanhã tem clássico, amanhã tem derby entre Palmeiras e Corinthians pela final da Libertadores Feminina. 8h30 da noite lá no Pascoal Guerreiro, em Cali, na Colômbia. O Palmeiras tenta o bicampeonato, o Timão o 4º título na competição. Futebol Globo CBN. 12 minutos passados é o primeiro tempo. Luiz Otávio está jogando, o zagueirão despacha para o campo de ataque. O lançamento era na ponta direita. Ia chegando por ali o Lucas Ramon, lateral, que chegava de surpresa lá no campo de ataque. Bola volta no sistema defensivo mais uma vez. Sai trabalhando com o Rodrigo San. Fez abertura pela direita. Conegueba puxa pela meia. Escapa da marcação do João Vitor. Ele vem carregando pelo meio. Vai carregando. Perdeu a bola. Bruninho recuperou. Ligou Bruno Mendes. Deu um tapa na bola lá pelo lado direito. Trabalha a chegada. O Diogo Matheus toca na frente. Vem Zé Roberto na cobertura. Ele cai, pede falta, o árbitro anota, é falta para a equipe do Mirassol no sistema defensivo, Lupe. O Pablo Tomás, na tentativa de pegar a bola, acabou atingindo ali o tornozelo do Zé Roberto, que ajudando o sistema defensivo, acabou tomando a frente do jogador do Guarani e sofreu a falta que o árbitro marcou a favor do Leão, o Mirassol. Zé Roberto foi na experiência, né?
Ele sentiu o contato, né? Foi a pontinha da chuteira ali pra cima do tornozelo do atacante do Mirassol, que estava ajudando o sistema defensivo, e aí caiu no gramado, mas você vê que ele recompõe, né? Ajuda o sistema defensivo. É um jogador que tem boa mobilidade, tem que ficar de olho sempre no Zé Roberto. 13 minutos e meio. Toca a bola a equipe do Mirassol no campo de ataque pela direita com o Lucas Ramon, já faz o domínio. João Vitor chega na cobertura, ele devolve pela trás com o Rodrigo San. Rodrigo San volta a bola para o campo de ataque. Gabriel recebe pertinho na lateral do campo, devolve com o Rodrigo San. Toca na bola o zagueirão, faz o domínio, levanta a cabeça, busca espaço, toca na frente pela direita mais uma vez com o Gabriel. Tenta a tabela ali pelo meio. Quem vem ajudar por ali é o Danielzinho. Devolve na direita mais uma vez com o Gabriel. Gabriel, Danielzinho. Danielzinho faz o domínio, vem carregando, vai se armando no campo de ataque. A equipe do Mirassol fez o tapa na frente pro Lucas Ramon de calcanhar, tocou, Negueba, tabelou, recebeu de volta, chega a zaga do Guarani, afasta provisoriamente, sobra de bola mais uma vez com o Gabriel, que se dá um tapa na bola, faz o lançamento para a grande área, sobe, Lucão de cabeça para fazer o corte, Guarani não consegue sair jogando, Neto Moura recupera, sobra de bola, Gabriel bateu, explodiu no Lucão, foi para fora, escanteio para a equipe do Mirassol pela direita, aperta a equipe do Mirassol, Lupe. Gabriel, um dos mais experientes jogadores do elenco do Mirassol, 33 anos, acabou finalizando, a bola explodiu na zaga do Bugre e se perdeu pela linha de fundo. Se não me engano, é o primeiro escanteio do jogo. Primeiro escanteio do jogo é pro Mirassol, quem vem pra bola é Gabriel, camisa 10. Tá ajeitando a bola com carinho ali pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área. Gabriel na cobrança, levantamento, segundo pau, desvio de cabeça, sobra de bola pelo meio, chega, zaga do Guarani, faz o quarto, ela sobra com o Pablo Tomás, está carregando pelo lado esquerdo, ele busca espaço, marcação pra cima dele, foi empurrado, pede falta, camisa 7 do Guarani, a falta tá anotada, é falta que favorece o Bugrão do campo defensivo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo, nossa força é cuidar de você. Toque de 15 minutos, o toque CBN marcando 15 passados, é um primeiro tempo. O jogo é bom, o tempo vai correndo rápido, o jogo é corrido, é movimentado. Tudo bem que totalmente, quase que 90% do lado da equipe do Mirassol, né? O jogo é bom, mas o Guarani não tá bem não, Cabela. Tá bem não, o Mirassol tá espremendo a equipe do Guarani até aqui. No estádio municipal de Mirassol, bola recuada lá com o Pegurari, ajeita a bola perto da direita, dá um bicão nela, joga para o campo de ataque, o lançamento é feito lá pela direita, quem sobe de cabeça por ali é o Rodrigo Biro, ele escora, a bola vai para fora, arremesso Manual para o Bugrão, Diogo Matheus tem pressa na cobrança, joga a bola com o Bruninho, quem encontra ali pela meia o Barbosa, faz o domínio na perto da direita, joga para o campo de ataque, vem trabalhando, vem chegando no campo de ataque, a equipe do Guarani, gingou de um lado, de outro, João Vitor ajeitou no gramado, rola a bola mais uma vez lá pela direita, Diogo Matheus já recebe a bola, parte para o campo de ataque, Chico Kim acompanha de longe, ele dá um tapa na bola, faz a abertura, lá pela ponta direita, João Vitor chegou, caiu, levantou, era o Lucas Araújo que chegava por ali, recupera a bola na saída, o Guilherme Biro, depois a falta anotada na saída de bola da equipe do Mirassol. Guarani, Gabriel, não consegue, ele chega lá, mas não consegue aproveitar essas oportunidades que ele chega à próxima área. A diferença do Mirassol e do Guarani, o Mirassol é uma equipe muito mais compactada. Quando chega ao campo de ataque, chega com o Lucas Ramon, lateral direito, que faz a tabela com o Gabriel, que já tem próximo o Negueba, tá todo mundo próximo. O Guarani tá espaçado, tá o Bruno Mendes centralizado, tá o Lucas Araújo tentando chegar ao campo de ataque, o Diogo Matheus não chega, o Guarani precisa compactar. Faz igual o Mirassol, um jogador perto do outro, facilita a tabela e chance de errar passe, ela diminui. Sai jogando mais uma vez a equipe do Mirassol, toca a bola ali pela intermediária, Neto Moura vem buscar o jogo, na verdade ali é o zagueirão, né, quem tá ali é o Rodrigo San, sai carregando a bola, buscando o campo de ataque, com o Lucas Ramon pela direita em cima da linha divisória do gramado, ele recebe, devolve lá no Rodrigo San, ajeita a bola, aperta a canhota, vai buscando espaço mais uma vez, a equipe do Mirassol para chegar no campo de ataque, porque o Guarani tá todo encolhido, viu, Fábio Scheibe, a galera tá mandando recado aí. Tem mensagem sim, Cabelo, abraçando o Fernando, que tá lá em Portugal, curtindo o sonzão da CBN. Um abraço também pro Amarildo Breni, tá em Hortolândia, fala pra cima Bugre. E tem mensagem de áudio aí, Cabelão. Boa noite para todos vocês da Rádio CBN Campinas. Quem tá falando é o Gilson de Bragança Paulista. Manda um alô aqui pra nós aqui. Vai estar trabalhando aqui na noite aqui. Eu quero mandar para todos os vigias que estiver escutando a transmissão seu aí. É a primeira vez que estou participando com vocês aí na Rádio CBN Campinas. Aê! Falou, tenha boa noite, fique com Deus. É o Gilson de Bragança Paulista. Valeu, Gilson Bragança Paulista, viu, Cabela? Ô, Cabela. Grande Gilson, grande galera de Bragança Paulista e a todos os seguranças que estão trabalhando nesta noite de sexta-feira. Fala, Lupe. E deixa eu mandar um salve, o Fábio Scheibe falou aí do Fernando lá em Portugal. Sempre participa, tá sempre ligado e hoje ele falou assim no período da tarde.
eu vou ouvir pro Cabela gritar muito ziriguidu pro Guarani. Opa! Toca a bola, Bugrão, vem pro campo de ataque. Quem sabe agora? Não é agora, recuou. Começa de novo, lá atrás com Alan Santos. Veio o zagueirão pro campo de ataque, a equipe do Bugre. Quem tá encolhido agora é o Mirassol, só esperando pra dar o bote. Diogo Matheus recebe lá pela direita, volta a bola pelo círculo central do gramado com o Barbosa. O Matheus Barbosa encontra ali o Alan Santos, volta com o Diogo Matheus, vai apertando a marcação do Mirassol, vai se aproximando. Tinham 3 jogadores ali em cima do Diogo Matheus. Toca a bola na equipe do Bugre, vai conseguindo encontrar um espaço. O Diogo Matheus vem lá pela direita, Chico Quim acompanha, dá um tapa na bola. Pablo Tomás na direita, pintou o cruzamento, teve desvio. Bola pra fora, escanteio é para o Bugrão, é o segundo do jogo. O primeiro pro Guarani, viu, Lupe? Na tentativa do Pablo Tomás lá pelo lado direito. Tentou fazer o cruzamento, a bola acabou explodindo na defesa do Mirassol e se perdeu pela linha de fundo. Lado direito é onde o Guarani tem escanteio. O Matheus Barbosa faz ali o sinal da cruz. Quer ser iluminado, quem sabe, para fazer o gol. O árbitro conversa com o sistema defensivo do Mirassol. É escanteio pro Guarani. Lá pela direita, na cobrança o Mike tá na batida de perto da canhota. Tem também Diogo Matheus com ele, Diogo deixa. Fica só o Mike na bola, perto da canhota. Levantamento ali pelo meio, sobe a zaga do Mirassol para fazer o corte. Ela sombra pelo lado esquerdo, mais uma vez ali com o Bruninho, ajeita perto da direita. Bateu pro gol, desvio, pra fora do gol! Ali pelo meio da área, o Lucas Araújo de calcanhar, ele tentou o toque no meio daquele bolo de jogador que tinha ali. Era a única opção que ele tinha para fazer o toque. A bola sai à direita do Muralha, quase um golaço, Lupe! Na primeira impressão, achei que foi sem querer. No replay, não, foi consciente. Cruzamento do Bruninho, baixo. O Lucas Araújo de costas pro gol, deu de letra. E a bola acabou tirando tinta do poste direito do goleiro Alex Muralha, e já coloca a bola em jogo. Olha, Gabi Castro, se ele faz esse gol, eu saio aqui de Campinas, eu vou até Mirassol só pra pagar ingresso lá pra esse jogo. E seria merecido, viu? Porque foi um recurso muito bem pensado pelo Lucas Araújo. Bola em cima, tava de costas pro gol, deu de letra de calcanhar, quase surpreende o Alex Muralha. O Guarani começa a se assanhar na partida. Vem Bugrão pro campo de ataque ali pela intermediária, vem trabalhando a bola, vem chegando mais uma vez ali à frente. Lucas Araújo bateu em cima do zagueiro. A bola espirrada, sobra lá pela direita, por ali tem o Diogo Matheus com ela. Já ajeita a bola na perna da direita. Chega o Chico Quim pra cima dele, devolve mais atrás, começa com Barbosa. Barbosa encontrou na entrada da grande área. O Pablo Tomás, cruzamento na área, vem a zaga pra fazer o corte. O João Vitor chegava na segunda trave, na cara do Muralha ali, o Rodrigo Santos estava lá. Pé salvador para fazer o corte, Lupe. Praticamente ali ele salvou o gol do Guarani, porque o João Vitor já estava prontinho para finalizar. O Bugre tem mais um escanteio, só que dessa vez é pelo lado esquerdo. É o Mike que tá por ali, camisa meia dúzia, vai jogar a bola na área do Mirassol. É o Bugrão mostrando que também foi pro jogo lá em Mirassol. Tava só esperando até agora, hein? Só a pressão do Mirassol. O Guarani acorda no jogo, vem para cima, 21 minutos de bola rolando. É um primeiro tempo, tá lá o Mike e o Diogo Matheus ali na conferência da cobrança. 2 jogadores na jogada ensaiada de escanteio, que nunca é tão ensaiada assim, né? Agora pelo lado esquerdo quem fica é o Diogo Matheus, vai uma rasteira, pronto, vai uma rasteira, não, tudo certo com ele, fez o sinal lá pra grande área, autoriza o árbitro, cruzamento feito no meio da pequena área, sobe a zaga pra fazer o corte, Negueba toca na bola, vem o Chico Quim tentando chegar no lance, a zaga do Guarani responde, a bola sobra com o Zé Roberto, bota no gramado, o Diogo Matheus faz a roubada por baixo, mas com falta. Jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Mirassol no sistema defensivo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 21 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo. Cidade de Mirassol quente pra caramba. E o placar CBN é assim, ó. Mirassol! 0 pro Mirassol. Guarani! 0 também para o Bugrão que vem pro ataque ali pela meia. Bruninho faz o domínio, carrega, gingou de um lado, de outro, tentou o toque. A zaga cortou, sobra de bola com o João Vitor pelo lado esquerdo. Recua com o Mike. Mike já faz o domínio, aperta a canhota, faz o toque mais atrás com o Matheus Barbosa, vai recuando. Aqui 0-0 o placar do jogo. Central da bola, Fábio Scheibe. Central da bola. Amanhã tem a abertura da 28ª rodada da Série A do Brasileirão. Às 6h30 da noite no Morumbi tem São Paulo e Grêmio. E você confere aqui na CBN Campinas. Amanhã também às 9 horas da noite tem o líder em campo. Botafogo recebe o Atlético Paranaense às 9 horas da noite no Newton Santos. Futebol do CBN. Bola recuada na fogueira, o Alan Santos consertou, tocou no Pegorari, fez o toque, bola na fogueira também pro Mike, não consegue evitar a bola pra fora. Manual pra equipe do Mirassol, Gabi Castro, metade do primeiro tempo e o jogo, Gabi.
Guarani ainda lento, né? Apesar de estar com o melhor momento da partida, neste recorte dos últimos 5 minutos, conseguiu 2 escanteios, mas esse último lance reflete como o Guarani é lento. O Diogo Matheus estava com a posse de bola no campo de ataque, não tinha para quem tocar, foi recuando até que essa bola chegou ao Pegorari, que aí precisou chutar para a lateral. É preciso ter uma movimentação maior, principalmente do Bruninho, do João Vitor e do Bruno Mendes. Vem Mirassol para o campo de ataque com o Gabriel ali pelo meio. Fez a abertura lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado. Quem chega dessa vez é o Negueba. Toca a bola, devolve Gabriel com ela. Fez o domínio, mais uma vez o toque lá pela esquerda, dessa vez com o Guilherme Biro. Gabriel, na articulação ali pelo intermediário no campo de ataque do Mirassol. Biro recebe a bola, renta na tela do campo, ajeita na perna da canhota, faz o lançamento na entrada da área lá pelo lado esquerdo. Chegou por ali Danielzinho, devolveu lá na esquerda, trabalhou de um lado, de outro. Gabriel preparou o cruzamento, vem para dentro da grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o quarto. Mike estava lá para fazer o quarto de cabeça, tira a bola da grande área, mas ela sobra mais uma vez com o Mirassol. Tá ganhando a segunda bola, o Mirassol de novo, hein? Sobra de bola com o Lucas Ramon, fez o passe com o Chico Kim, devolve mais atrás com o Neto Moura. Neto Moura, Chico Kim, fez o domínio, abre, Lucas Ramon pela esquerda, marcação encosta para cima dele. Tem 3 jogadores do Guarani ali ao redor, fez o passe com o Chico Kim, tenta a devolução de primeira, zaga do Bugrão faz o quarto com o Mike, a bola vai para fora. Tem pressa na cobrança, arremesso mão na cobrada do Chico Kim na tabela, bola enfiada pelo meio da área. Ali não tem ninguém do Mirassol, para sorte da equipe do Bugrão, viu, Lupe? Para sorte do Guarani, para tranquilidade do Pegorari, que esperou ali a pressão do Zé Roberto e acabou defendendo a bola com as mãos. O Guarani empata com o Mirassol 0-0 lá no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cabelão. O CBN tá marcando 25 minutos. Fala, Gabi. E não tem criatividade, não tem movimentação. Pegou horário, o Lupe tava falando, pegou a bola, deu um chutão pra frente. Absolutamente ninguém no campo de ataque, foi direto pro Alex Muralha, já vem Mirassol pro campo de ataque. Ela pela esquerda com o Guilherme Biro trabalhando a saída de bola, fez o toque do lado com o Gabriel, fez a tabelinha, recebe mais atrás do Danielzinho, devolve com o Neto Moura ali pela meia, fez o domínio, fintou primeiro, toca na bola, muito forte, sobra com o Diogo Matheus, recupera o Guarani, para sair jogando ali com o Lucas Araújo. Diogo Matheus lá pela direita para fazer o domínio, fez o domínio, levanta a cabeça, recua ali na linha de fundo, dá um chutão na bola, se livrou dela lançando, estava apertado lá, hein, deu bicando a bola, mas ela sobra com o Mirassol que vem para cima mais uma vez ali pela intermediária com o Gabriel, devolve lá atrás com o Luiz Otávio, chega o central do gramado pela direita, trabalha a saída de bola mais uma vez o Mirassol com o Rodrigo San, fez o passe na direita, Lucas Ramon recebeu, dominou, marcação encostou, devolveu mais uma vez ali pela intermediária, vai para a tabelinha com o Negueba, voltou mais uma vez, Negueba fica com ela, fez o passe mais atrás, o Guarani fica todo encolhido, olhando o Mirassol tocar a bola. 26 minutos é um primeiro tempo. Você pode participar, tá? 991869070 é o nosso WhatsApp. Você que é fora da região, 19 é o DDD. Você que está pelo YouTube, aproveita. Pode mandar o seu recado aí no chat do YouTube. Olha o Mirassol pra cima mais uma vez. Biro, cruzamento na área, Negueba na sobra, furou! A bola veio quicando no meio da área, o Negueba cortou a frente do Mike. Pra sorte, mais uma vez, do Guarani, do Pegorari. O Negueba errou a bola, viu, Lupe? E o Lucão também ali tentou se aproximar da marcação, deu um passo pra frente e quando viu, o Negueba já estava livre, sozinho dentro da pequena área. Como você destacou bem, Cabela, pra sorte do Guarani, ela passou pelo camisa 8, na verdade camisa 11 da equipe do Mirassol e se perdeu pela linha lateral. Olha o Mirassol na recuperação de bola, Danielzinho com ela ali para intermediário, domina, gira o corpo, a marcação vai acompanhando ali próximo, ele que é o Lucas Araújo, ele dá um tapa na bola para o Negueba, pela direita, Breca, olha de um lado, busca do outro, mais atrás do Danielzinho para fazer o recebimento, Danielzinho estava lá no meio campo, toca a bola para o Negueba, encosta no Negueba para receber de novo, para dar opção de jogo. E o Lucas Ramon vira um ponta direita, o Danielzinho, que é homem de meio campo, vira um meia. Então olha como esse Mirassol é compactado. E vem Mirassol, bola na área, lançamento pro Gabriel, devolve Lucas Ramon. Deu certo, a bola tá na área ainda, pensei que a bola tinha ido longe. Sobrou, pegou a área, batida de fora pra fora do gol! Guilherme Biro pegou a sobra, enfiou o pé na cara da bola, subiu demais, linha de fundo. Eu achei que o cruzamento do Lucas Ramon tinha ido lá na arquibancada, lá na torcida do Guarani, viu, Lupe? Quando ele fez o cruzamento, você olhou pra mim, eu olhei pra você. E quando a gente percebeu, o Pegorari estava saindo para evitar que a bola chegasse no Guilherme Biro, que acabou finalizando. Pegorari reclama que foi empurrado no lance,
mas o Mirassol chegou com perigo após uma jogada esquisita do lateral direito da equipe do Leão. Agora a seriedade. O Pegorari é nervosinho, né? Agora o Pegorari precisa ter seriedade. A partida é importantíssima, não pode achar que o jogador, que o árbitro vai dar falta no lance. Então ele tinha que socar essa bola com força ou jogar pra lateral. Do jeito que ele foi displicente pra bola, o Guarani flertou. Vem Mirassol novamente, a finta é feita lá pela esquerda, chegou na grande área, pintou o cruzamento, segundo pau, não tem ninguém por ali do Mirassol. Só o João Vitor, domina do peito, toca do lado, sai jogando com o Mike, devolve do João Vitor, recebe, renta na lateral do campo, fez a tabelinha, Mike vai à frente para fazer o recebimento, na perna canhota, o lançamento é feito ali pelo meio, Bruno Mendes toca de cabeça, dá de graça pro Rodrigo San. Agradeceu o San, tem San e tem Kim. O San é japonês também? Ou... Não, o San, ele é da região aqui mesmo, aqui próxima da região. Sabe onde ele estava antes de chegar ao Mirassol? Onde? No Água Santa, foi vice-campeão paulista, Rodrigo. Ele foi expulso, se não me engano, no jogo contra o Bragantino, na semifinal. E aí a decisão acabou acontecendo com o Palmeiras. Olha o Mirassol, Gabriel tabela com o Danielzinho, devolve pela direita, Lucas Ramon, enfiada de bola, Negueba recebeu na ponta direita, cruzamento feito, batida pra fora do gol! Zé Roberto, ali no meio da grande área, chegou batendo, pegou mal na bola, sem direção, foi pra fora, assustando toda a defesa do Guarani e os torcedores que estão atrás do gol do Pegorari ali, todos eles com as mãos na cabeça, Lupe. E mais uma vez o Negueba participando da jogada, ele fez o cruzamento, o Negueba já tem 7 assistências na Série B, ele fez o cruzamento pro Zé Roberto, que é o artilheiro do Mirassol na temporada, só que a finalização não foi tão boa, a bola se perdeu pela linha de fundo, Pegorari coloca a bola em jogo. Zabota no campo de ataque, o lançamento foi feito lá na frente, que sobe de cabeça para fazer o quarto, Neto Moura, joga a bola para fora, é manual pro Guarani ali pelo lado esquerdo. Vamos chegando a 30 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? Bola pra fora, o Mike tá lá pra fazer a cobrança, à frente do banco de reservas do Guarani. Humberto Louser tá por ali, o arremesso foi cobrado, o Matheus Barbosa devolve na fogueira, sobra de bola com o Bruninho, protege, gira o corpo, quando o Bruninho gira, o árbitro para, pega uma falta. É falta pro Guarani, tá dizendo que não tem vantagem coisa nenhuma, é falta que favorece a equipe do Bugrão ali pela esquerda. Vai chuveirar lá na área do Muralha, viu, Lupe? E o técnico Humberto Louser aproveita para conversar com o árbitro, porque ele tá pertinho do treinador do Guarani. A falta é pelo lado esquerdo, Negueba se coloca na frente da bola, o árbitro organiza a barreira, mas não. Mike bateu curtinho, o Guarani poderia jogar essa bola pra área, hein, Cabelo? Não é a primeira vez, né, Gabi, que acontece isso. Tem a oportunidade de jogar a bola na área, aí recua para começar a jogar com o zagueiro com uma falta que está lá na intermediária do ataque, Gabi. Não tô conseguindo entender isso, Gabi. Não tem a confiança suficiente, não quer mandar os seus homens de defesa pro ataque. Então continua com os zagueiros lá atrás e deixa só 2, 3 jogadores lá na frente. Tá jogando com medo o Guarani, é isso que você quis dizer? Joga com medo este primeiro tempo diante do Mirassol, mas pode ser uma estratégia também, Cabela, para se manter esse 0-0, no segundo tempo fica um jogo mais franco, até porque o Mirassol vai com tudo pra frente, sabe que é um jogo importante também, porque é um confronto direto e pode ultrapassar o Guarani, e aí pode sobrar espaço nessa etapa final. Vem Mirassol pro campo de ataque, o lançamento foi feito, lançando, sobe de cabeça. Bola mais uma vez chegou, deu bicando a bola, subiu lá no 19º andar o Lucão. Bola pra fora, teve um terremoto ali do cinegrafista. Bola, arremesso manual que favorece a equipe do Mirassol. Ô Gabi, você falou do medo. O medo de perder atrapalha a vontade de vencer? Neste primeiro tempo sim, né, Cabela? Poucas finalizações da equipe do Guarani, apenas 2, as 2 pra fora. Então, de fato, o Guarani ofensivamente faz uma partida muito discreta, mas quem quando sabe chega agora? pode ser com perigo. Quem sabe agora vem Bugrão, Bruninho faz o Ô, Bruninho. Ele recuou lá pro Guilherme Biro. Tem que jogar em direção à área, não esse toquinho feito ali pelo meio. Recupera a bola a equipe do Mirassol. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 32 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, 33ª rodada. É a Série B do Campeonato Brasileiro na reta final. Placar CBN tá assim, ó. Mirassol! 0 pro Mirassol. Guarani! 0 também para o Bugrão. Chaibe. Central da bola. Amanhã no prosseguimento da 33ª rodada da Série B, 3 jogos que interessam ao Guarani. Tem Botafogo e Novo Horizontino às 5 da tarde, mesmo horário de CRB e Criciúma, e o Juventude encara o Londrina às 6 da tarde no Alfredo Jaconi. Futebol Globo CBN. Vem Mirassol mais uma vez, só o Muralha tá no campo defensivo, hein?
Vem Guilherme Biro com ela, atravessa o gramado ali, deu um tapa nela, mas ele não queria jogar no ataque. Jogou a bola pra fora, fica todo mundo reclamando com ele ali, ele abre o braço, fala, caramba, ninguém vai na bola. Não foi bem isso que ele disse ali, né, Lupe? Não foi bem isso. O labial algumas dele, palavras você não acabou destacando, mas é acho bom melhor destacar, manter do mesmo jeito que estava. É bom. Até porque a rádio sai do ar. É verdade. 33 minutos é o primeiro tempo, Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Sobe de cabeça o Matheus Barbosa ali na entrada da área, toca na bola, acabou furando ali pelo meio. O Bruno Mendes furou, a bola sobrou com a equipe do Mirassol, que vai trabalhando mais uma vez a bola na chegada do campo de ataque ali pelo círculo central do gramado com o Rodrigo San. Fez o tapa na bola pela direita com o Gabriel, já recebe o camisa número 10, vem buscando espaço, vem carregando, marcação, encosta pra cima dele, encontrou o Lucas Ramon na direita, devolveu o Gabriel com ela, protegeu o Mike, encostou, foi na linha de fundo, pintou cruzamento, rasteiro pra área. Lucão tava ligadão pra sair jogando com ela aqui pela esquerda, toca na bola mais uma vez com o Bruninho, que tenta botar velocidade na saída de bola do Guarani, adiantou demais, agora deixou o pé na briga pela bola, levou vantagem, mas ficou caído o jogador. Me parece que é o Lucas Ramon que ficou caído ali, sentindo a sobra de bola. Vem Mirassol pro ataque, Negueba com ela, faz a finta, olha do lado, bota a bola pra fora, para o atendimento do jogador do Mirassol, Lupe. É o João Vitor, se não me engano, que estava na jogada, ele tentou proteger a bola, só que no momento que ele foi fazer o movimento, ele acabou atingindo o Lucas Ramon, mas tá tudo bem com ele, tanto é que o Lucas Ramon coloca a bola em jogo no arremesso lateral. 34 minutos e 20. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Tem mensagem sim, Cabelo. Um abraço pro Valdir Félix de Cosmópolis. Ele fala que tá torcendo pro Bugrão, esperando uma falha clássica do Muralha. Que maldade, hein? E põe um áudio aí também, Nilson. Hoje. Boa noite, Globo CBN, Campinas. Aqui é Cleiton José de Recife. Eu tenho certeza que o Guarani vai subir e fazer diferença na Série A. Um forte abraço, boa sorte, Guarani. Sou corintiano, mas eu torço pro Guarani. Boa noite, boa transmissão. Valeu, amigo. Legal, bacana. Você vê que a região toda tá ligadona aqui no somzão da CBN Campinas, hein? Toca a bola, Bugrão, vem pro campo de ataque lá pela direita. Vem carregando ali com o Lucas Araújo, fez o toque pelo meio. Matheus Barbosa chega no lance da perna direita, faz o passe do lado esquerdo. Quem chega recebe na coxa, coloca no gramado, é o João Vitor. Mais atrás com o Mike, vai tocando a bola a equipe do Guarani. O Mirassol fica só acompanhando. De longe, Bruninho recebeu, dominou, devolveu para começar lá no sistema defensivo do novo Colucão. Mais uma vez estava lá na frente, vai voltando para começar de novo o Guarani. 35, passamos de 35, primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, hein? 0-0, placar da partida. Lucão bota a bola no campo de ataque, mais uma vez encontra ali a chegada do João Vitor, devolve Lucão com ela. E assim, Gabi, o Lucão vai se tornando no armador da equipe do Guarani. Eu acho que o Guarani ele precisa mais ficar com essa posse de bola, mas não com os zagueiros, não com o volante Matheus Barbosa. Bruninho precisa chamar essa responsabilidade, precisa armar a equipe, precisa acionar os pontas, como tá fazendo agora, ó. O Guarani jogando pela ponta direita onde é forte. Com o Diogo Matheus chegou, preparou, batida, desvio, a bola foi para fora. Bola para fora, escanteio para o Bugrão, mas pelo lado esquerdo que vai chegando a equipe do Guarani. Tem mais o escanteio ao quarto do jogo, o terceiro para a equipe do Bugrão, viu, Lupe? Parece que era o Diogo Matheus, mas sabe quem estava na finalização? Lucas Araújo. Caramba. Mais uma vez, o volante pisando no sistema ofensivo da equipe do Mirassol, do Guarani. Finalização acabou desviando no Luiz Otávio, camisa número 4. Tem escanteio o Guarani, só que agora mudou o batedor, hein? Vai Bruninho na bola e parece que só tem ele. Quem sabe agora, torcedor do Guarani, aumenta o volume. Vem comigo no somzão da CBN Campinas. Escanteio para o Guarani, Bruninho na bola, autoriza o árbitro perto da direita. Levantamento feito ali pelo meio, subiu Luiz Otávio de cabeça para fazer o corte. Negueba toca na bola, já faz a ligação com o Chico Kim. Domina a bola, coloca no gramado, marcação vai para cima dele. Caiu o Chico Kim, caiu o jogador do Guarani, caíram os dois ali, os dois ficaram sentindo. É o Kim e o João Vitor, meu caro Lupe. É isso, o Kim tá caído e ele recebe ali, o árbitro conversa com ele, ele mostra o cotovelo. Lance foi feio. Tanto o Chico Kim quanto o João Vitor estão caídos no gramado, o jogo tá parado, Cabela. 37 minutos e meio, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo.
Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, acreditamos na força empreendedora das mulheres. Por isso, criamos o programa Mulher Empreendedora. Queremos ouvir as dificuldades que as mulheres enfrentam para abrir e gerenciar seu próprio negócio. Você que é mulher, sonha em empreender, ter seu próprio negócio e quer uma cidade empreendedora, seja nossa candidata. Participe da política. Vamos juntos construir o futuro dos nossos filhos. Venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. 38 minutos, já primeiro tempo, vem virar só pro câmera ataque, a bola na área, Chico Kim, dominou, girou pro meio da área. Gabriel tava ali no meio, era na verdade o Negueba que tava no meio da pequena área, ele tentou de calcanhar, bola passou por ele, mais uma vez desperdiça a oportunidade, a equipe do Mirassol, viu, Lupe? É isso, Cabela. A bola acabou desviando ali no jogador da equipe do Mirassol, mas o Guarani tem a posse no campo defensivo. 38 minutos e 40, primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Trabalha a saída mais uma vez, a equipe do Bugre lá pela direita, perto a bola. Recuperou o Mirassol de frente para a área, batida para fora do gol! Zé Roberto ficou com a bola sobrando, livrinha para ele, ali à frente da grande área. Ele enfiou o pé na bola, subiu demais. Linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Mais uma vez o Guarani acaba vacilando no sistema defensivo e com jogadores rápidos no ataque não pode dar bobeira. Foi assim o que aconteceu no lance. O Zé Roberto acabou finalizando para sorte do Guarani, pegou muito embaixo da bola, tiro de meta pro Pegorari. Gabi, não é que a gente é chato, né? Mais uma vez errada a saída de bola do Guarani. Tá flertando com o perigo, né? Tá pedindo pra tomar gol. Então, saída errada do sistema defensivo, tem que tocar com mais velocidade, tem que se movimentar mais. É um Guarani que tá muito parado e tá chamando o Mirassol pro campo de ataque. E vem mais uma vez, cruzamento na área, sobe Alan Santos pra fazer o quarta sobra de bola com o Zé Roberto que briga por ela. Quem briga também é o Lucas Araújo ou o Bruninho. Não chega no lance, Lucas Ramon faz o domínio, toca na frente, fez a tabela, recebe de volta. Bola enfiada pela direita, Zé Roberto, cruzamento na área, passa por todo mundo, vai sobrando lá do outro lado, por ali, quem chega, Gabriel de calcanhar, toca na bola pro Biro, Guilherme Biro ajeita na perna da canhota, breca, protege, marcação encostou, voltou com o Neto Moura, devolve a bola com o Biro, lá pelo lado esquerdo, prepara o cruzamento, prefere um tapa na bola, lá pelo lado esquerdo chegou o Danielzinho, cruzamento pra área, vem por baixo a zaga do Bugre para fazer o quarto, toque de CBN marcando 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo, bola recuada, Luiz Otávio, olha só, os dois zagueiros do Mirassol estão na intermediária de ataque. Não tem ninguém lá na zaga. Vem Mirassol, cruzamento na área. Zé Roberto toca de cabeça pelo meio. Chega a zaga do Bugre para fazer o quarto e mais uma vez. A bola subiu, desceu. Neto Moura faz o domínio. Lucas Ramon faz o domínio. Toca na bola para o Chico Kim. Bola vai para fora. Agora para o Guarani dar uma respirada, porque é pressão total do Mirassol, viu, Lupe? Pressão total e o Guarani não consegue sair do seu campo de defesa. É pressionado e por isso está dando algumas oportunidades à equipe do Mirassol. 0-0, tudo igual no Maião. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 40, vamos chegando a 41 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Placar CBN tá assim, ó. Mirassol 0 pro Mirassol. Guarani 0 também para o Guarani, Chaibe. Central da Bola. Domingo tem decisão do Brasileirão da Série C. O Brusque recebe o Amazonas às 5 horas da tarde. Primeiro jogo foi 0-0. Brusque e Amazonas garantiram acesso para a Série B, assim como o Paysandu e também o Operário. Futebol Globo CBN. Mais uma vez o Guarani sai jogando errado, ligação direta para o campo de ataque, ela sobra no peito do Lucas Ramon, bota no gramado, vem pela meia, Neto Moura, bota atrás, faz o recuo para começar de novo o sistema defensivo com o Rodrigo Sangue, já encontra o Guilherme Biro lá pela esquerda, atravessa a linha divisória do gramado, vem para o campo de ataque, brecou, olhou, levantou a cabeça, recua, novamente o Danielzinho sai armando para a equipe do Mirassol. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mirassol chega também Lucão por baixo, rasgando, dá um bico na bola, joga para o campo de ataque, responde Rodrigo Santos, sobra com Matheus Barbosa, tenta a finta, vai pro gramado, fica caído o camisa número 5 da equipe do Guarani, tá sentindo no gramado, pedindo a participação do departamento médico, viu, Lupe? Ele recebeu uma carga nas costas, né? O camisa número 5, Matheus Barbosa, ficou caído, mas ninguém do Guarani se aproximou. Árbitro não autorizou a entrada do departamento médico. Aparentemente tá tudo bem com o camisa 5 do Bugre. Caiu esquisito ali o Matheus Barbosa, tá tudo bem com ele, hein?
42-40. Reta final de primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Gabi, 0-0 é bom pro Guarani? Nessa circunstância, sim. Guarani não faz uma boa partida. Mirassol é uma equipe muito mais organizada, tem entrosamento, joga em casa. Então o Guarani, por enquanto, levando este um ponto. Agora, no segundo tempo, o Bugre precisa sair mais. Tem qualidade para jogar muito mais do que está fazendo até agora. Vem Guarani para o campo de ataque, mais uma vez trabalhando a chegada. Com o Bruninho, deu um tapa na bola, faz a abertura. É o Lucas Araújo, faz a abertura pela esquerda com o Mike. Mike ajeita a perna, canhota, devolve lá atrás com o Lucão. Pro zagueiro vem, domina, toca pro outro zagueiro que é o Alan Santos. O Alan Santos rola lá pela direita com o Diogo Matheus. Ele atravessa a linha divisória do campo, breca, olha, tem muita gente de amarelo ali no meio, ele volta no sistema defensivo. Lá atrás começa de novo com o Alan Santos. Vai tocando a bola o Guarani de um lado e de outro. Aí o técnico fala, tivemos mais posse de bola, Gabi Castro. E aí vai ver quem tocou mais na bola. É primeiro lugar Lucão, segundo lugar Alan Santos, terceiro Mike. Vem pro ataque, Bruno Mendes recebe do lado esquerdo, tem marcação do Sam pra cima dele, brigou, ganhou, levou, linha de fundo, brecou, carregou na perna direita. Recebe a falta, é falta que favorece a equipe do Guarani. O Bruno Mendes, ele ganhou na dividida, ele tinha a chance de ir na linha de fundo para fazer o cruzamento, ele pensou, mas quem tinha que estar lá no meio da área seria eu, Gabi. Exatamente, tanto é que o zagueirão da equipe do Mirassol caiu, levantou e depois fez uma falta, Antônio Lu, para cima do Bruno Mendes. Isso aí lá em Ribeirão a gente falou assim, ele jantou o Bruno Mendes, né? Porque ele faz aquela alavanca com a perna e só atinge o adversário. E o árbitro acabou marcando a falta. Na minha opinião, poderia até pintar um cartão amarelo pro Rodrigo Sam. Mas o árbitro gosta de uma resenha, gosta de uma conversa, apenas falou com o jogador da equipe do Leão. Tem falta o Guarani pelo lado esquerdo do campo. 44,5 é o primeiro tempo. Reta final de primeiro tempo. Vai subir a placa daqui a pouquinho. Nos acréscimos dessa primeira etapa. Tá 0-0 o placar do jogo. E o Bugrão tem falta. Pelo lado esquerdo. Tá todo mundo no aquecimento ali no banco do Guarani, hein? É falta pro Guarani. Diogo Matheus ficou na cobrança da falta. Todo mundo lá no meio da área. Vai autorizar o Gobi, o árbitro da partida, João Vitor Gobi. Autoriza o árbitro. Bom momento pro Guarani, aumenta o volume, torcedor bugrino. Vem comigo. Diogo Matheus cobrou o levantamento da área, sobe o zagueiro. Pra fazer o corte, porque tinha endereço. A falta cobrada, fechada na primeira trave, pra mim ela entraria se o zagueiro não corta, viu, Lupe? Também tive a mesma impressão e foi o Rodrigo Sam quem fez a falta no Bruno Mendes, quem acabou afastando o perigo dali. É escanteio para o Guarani no final do primeiro tempo, mais 2. Quatro escanteios para o Guarani nessa primeira etapa, hein? Escanteio é pelo lado esquerdo, vem bola para grande área, tá lá mais uma vez o Diogo Matheus na cobrança. Todo mundo no meio da área, autoriza o árbitro, pintou o levantamento fechado, primeiro pau, desvio de cabeça. Bola sai da área, vai brigando por ela. Aqui no intermediário o Mike devolve o Diogo Matheus lá na ponta, canhota, brigou, fez a finta, carregou, tentou mais uma finta, por baixo chega para fazer o corte. O Rodrigo Sam, era o Zé Roberto que estava lá na lateral direita para fazer o corte, Lupe. Dando carrinho e ajudando o sistema defensivo do Mirassol. Guarani segue no ataque. Arremesso Manuel cobrando bola no gramado. Ali com o João Vitor faz a finta no primeiro. Adianta demais a bola. Lucas Ramon fica com ela, gira o corpo, bota pra fora. É Manual que favorece o Bugrão. Vai se mantendo no ataque, finalzinho de jogo. Último giro do ponteiro. Último giro nesta primeira etapa. Mike faz a cobrança para começar com o Lucão no sistema defensivo que recua com o Alan Santos. Estava lá perto da bandeira do escanteio, Lupe. E foi recuando, né? Essa mostra a dificuldade do Guarani de criar oportunidades no sistema ofensivo. Finalzinho de jogo, 0-0. Já passamos de 46,5, hein? Finalzinho do primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo. Vamos a 47, tá 0-0 o placar do jogo. Sai jogando Pegorari, perto da direita, despacha para o campo de ataque. O lançamento é feito, sobe de cabeça Lucas Ramon para repor o campo de ataque. O Mirassol, o Zé Roberto chegou, dominou, marcação do Lucão para cima dele, bola apertada, sobra com o Neto Moura, deu um tapa nela, joga para em direção a grande área. O Guarani faz o quarto, ali pelo meio. Zé Roberto rouba a bola, faz o domínio, mas comete a falta. Falta que favorece a equipe do Guarani, o árbitro pede a bola. Vai terminar o primeiro tempo no estádio municipal. O Maião lá em Mirassol apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo em Mirassol. Opa! Mirassol! 0. Guarani! Também 0. Central da Bola. 10 horas, 18 minutos, intervalo de jogo lá no José Maria de Campos Maia. O Maião
33ª rodada, empate 0-0 por enquanto entre Mirassol e Guarani. Essa disputa direta para uma vaga no G4 da competição. Empate neste primeiro tempo de jogo. Antônio Lupe, seu destaque desse primeiro tempo na saída dos jogadores. Lupe. Eu destaco essa situação envolvendo o Guarani, que tem algumas mudanças, muitas conversas entre os jogadores que já estão no vestiário. Já estão todos no vestiário número 2, porque o número 1 é o do Mirassol, é o do time da casa. O técnico Humberto Louser tem à disposição no banco Douglas Borges, Derek, Ivan, Alvarinho, Bruno José, Bernardo, Isaac, Gustavo França, Valber e Kaique, Iago Teles e Regis. Lembrando que no começo do jogo, o Mike sofreu um pisão, não reclamou depois no primeiro tempo, mas deu para perceber que o Kaique estava aquecendo junto com os seus companheiros do banco. Vamos aguardar então Humberto Louser podendo fazer mudanças para esse segundo tempo. Um primeiro tempo sem muitas chances claras de gol para ambos os lados. Gabi Castro, o seu destaque desse primeiro tempo, você disse ao longo da primeira etapa que o Guarani estava com medo, né? Estava com medo de ir para frente, medo de ganhar o jogo. Qual que é essa primeira impressão dessa etapa, Gabi? O Mirassol foi melhor do que o Guarani, passou boa parte do primeiro tempo no campo de ataque, teve mais finalizações, teve mais posse de bola. Agora, a estratégia do Humberto Louser deu certo, viu? Pegorari não fez uma defesa, então o sistema defensivo do Guarani cumpriu com o seu objetivo nos primeiros 45 minutos. Daqui a pouco você vem com uma análise mais completa desse primeiro tempo de 0-0 entre Mirassol e Guarani. Abraçando o amigo Fred Pontepretano, tá lá no centro, aqui no centro de Campinas, tá aqui dando uma zicada no Guarani. Um abraço pro Fred, sempre participando. E também a gente tem áudio aí, né, Nilson? Põe esse áudio antes do intervalo, vamos ouvir o pessoal participando aqui com a gente na nossa jornada da CBN Campinas, o ouvinte mandando mensagem pelo 19 99186 9070. Vamos subir, Bugre! Apesar que o ano que vem não vai estar muito mal a série B, pois vamos ter Santos e Corinthians. Ô, louco. É o Rogério de Sorocaba, ouvinte de carteirinha da CBN. Abraço! Valeu, amigo de Sorocaba aí. Ousado, hein? Ousado, já pondo o Santos e o Corinthians na Série B do ano que vem. Não, acho que não vai dar isso não. Apesar que 7 times estão lutando por 2 vagas de rebaixamento, né, Gabi? Nessa série B, mas depois a gente destaca mais. 10h20, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, a Gabi Castro vai dar um panorama desse primeiro tempo. A gente fala também com o Antônio Lupe, mudanças no Guarani podem acontecer. A gente traz mais detalhes para você. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Futebol Globo CBN, pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Olá, sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Nós, os progressistas, queremos uma cidade empreendedora. Um município empreendedor cria oportunidades, gera empregos, valoriza as pequenas e médias empresas e direciona recursos para melhorar a saúde das pessoas. Uma gestão empreendedora coloca os moradores em primeiro lugar, a prefeitura é eficiente e a cidade é inteligente. Se você também acredita que uma nova cidade é possível, venha para o Progressistas. Propaganda partidária Lei 9.096/95. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Mirassol, Guarani. Intervalo de jogo para Mirassol e Guarani, 0-0, Leão contra o Bugre, 7 minutos de intervalo lá em Mirassol. O Guarani tentando voltar ao G4 da competição. Abraçando o amigo José Carlos Jabá, que manda mensagem aqui pra gente pelo 19991869070. Mande sua mensagem também, participe com a gente da nossa transmissão. Mande áudio aqui, ouça sua voz no sonzão da CBN ou participe pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. 33ª rodada da Série B tá acabando. Depois desta, mais 5 partidas para definir os 4 classificados para a elite do ano que vem, para a Série A do ano que vem. Quem tá quase lá é o Vitória, que hoje bateu o Sampaio Correia fora de casa por 1-0 e chegou aos 64 pontos. Com esse número de pontos nas últimas 5 Série Bs, o time que atingiu essa pontuação acabou subindo, então o Vitória está muito bem encaminhado. O Vitória é o líder, 64 pontos. O segundo colocado é o Atlético Goianiense, que também já venceu na rodada, chegou aos 59 pontos. O Atlético Goianiense bateu ontem um Lanterna ABC por 3-1 lá no Antônio Ascioli. Na terceira colocação, o Sport, que encara o Chapecoense no domingo às 6 horas da tarde. E o quarto é o Juventude, que amanhã encara o Londrina. O Bugrão está indo a 55 pontos também na quinta colocação. O sexto é o Novo Horizontino, que faz um duelo paulista amanhã contra o Botafogo de Ribeirão fora de casa. E o Mirassol, com esse empate, está chegando aos 53 pontos. O oitavo colocado é o Criciúma com 51 e amanhã pega o CRB fora de casa. O nono é o Vila Nova, que ontem perdeu para o Tombense 2-1 de virada e praticamente já deu adeus às chances de subir para a Série A do ano que vem. O 10º é o CRB, o 11º Ceará, o 12º Botafogo, o Sampaio Correia com a derrota ainda corre chances de rebaixamento, corre perigo. O Sampaio Correia é o 13º, 36 pontos. O 14º é o Ituano, que na segunda-feira faz um duelo direto contra a Ponte Preta também. O Ituano neste momento é o 14º, 35 pontos. O Avaí é o 15º, o Avaí encarando o Ceará. E a Ponte Preta pegando o Ituano, a Ponte a 16ª, 34 pontos. Zona de rebaixamento, Chapecoense, 17ª, 33. O Tombense, 18º, 31. Londrina, 25. E ABC tem 20 pontos ganhos até o momento. É o Lanterninha praticamente rebaixado. Não matematicamente, mas já na prática já era. Não é, Gabi? Ah, eu acho também. ABC, acho que ano que vem estará na Série C do Nacional. 9 minutos de intervalo, então eu chamo outra vez Gabi Castro, que agora vai detalhar esse primeiro tempo. O Gabi falou bastante que o Guarani estava muito mal no começo do jogo. Teve aquela oportunidade com o Lucas Araújo aos 21 minutos. E só. Foi a única chance clara do Guarani, né, Lu? Se você pegar... O comentário do jogo. Se você pegar os jogadores do Guarani que mais tocaram na bola, os 3 últimos, os 3 que menos pegaram na bola: Bruninho, Bruno Mendes e Pablo Tomás.
existe um mapa de calor do Mirassol muito forte pelo lado direito. Do Guarani é um mapa de frio, porque não tem absolutamente nada no campo do Guarani, do meio campo para frente. Tem do meio campo para trás, do lado esquerdo, ou seja, se defendendo. Então foi um primeiro tempo que faltou ousadia para a equipe do Guarani. No meu comentário antes da partida iniciar, eu achava que o técnico Humberto Louser iria colocar uma forte defesa, iria priorizar o Desculpa sistema interromper, defensivo. Gabi, mas o Mirassol teve mais bola, mais posse de bola, mas também não atacou com tanto perigo, né? Teve aquela bola que o Pegorari saiu meio mal, teve uma oportunidade. Eu vou chegar lá, Mas porque não teve foram 8 tanta chance finalizações, também, né? mas nenhuma defesa do Pegorari. Mas eu dizia que eu esperava um Guarani forte no seu sistema defensivo, pelo momento que o Guarani vive na Série B. Nas últimas 4 rodadas, apenas uma vitória. Vem de derrota lá em Salvador contra o líder da competição. Não vem fazendo bons jogos. E são 4 alterações para o jogo de hoje. Então tem alteração no sistema defensivo com a volta do Alan Santos. Tem alteração no meio-campo com o retorno do Lucas Araújo no lugar do Matheus. Tem alteração no ataque com a entrada do Pablo Tomás na vaga do Bruno José e tem alteração do Bruno José no lugar do Derek. O técnico Humberto Louser fez alteração em todos os setores do Guarani para este confronto. Então eu esperava assim um Guarani muito forte defensivamente. De fato foi, e aí eu chego nessa sua observação que tá perfeita. Das 8 finalizações, nenhuma defesa do Pegorari, todas para fora. Isso mostra que o Mirassol não conseguiu penetrar na área do Guarani, apenas rondou e aí precisou de chute de longa e média distância e aí não teve pontaria. Então é um Mirassol com mais posse de bola, é um Mirassol que conseguiu finalizar mais, mas sem muito perigo para o Pegorari. Para o segundo tempo, acho que o início vai ser parecido, com uma pressão muito grande da equipe do Mirassol, o Guarani se segurando, mas depois eu espero uma postura diferente do Guarani. Eu acho que o Guarani precisa ter mais ousadia, a vitória é de suma importância, o Bruninho precisa entrar no jogo, não sei se vai ter alteração, mas eu acho que seria importante ter uma articulação, ter um Guarani com mais posse de bola, colocar o Bruno Mendes no jogo, o João Vitor precisa ser mais participativo, ele tem uma finalização à distância que também é interessante, então acho que o Guarani precisa finalizar mais, precisa se movimentar mais, eu não vi velocidade nessa equipe do Guarani, o Bruninho pegava a bola muitas vezes pelo lado esquerdo, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha para quem tocar, o Diogo Matheus no lado direito, a mesma coisa, ele puxava uma transição, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha ninguém, e aí o que acontecia? Recuava para os zagueiros, recuava para o Pegorari, que muitas vezes dava chutão, e o Guarani perdia essa posse de bola. Então precisa ser um Guarani mais objetivo, saber o que quer na partida. Vai jogar no contra-ataque? Se for jogar no contra-ataque, tem que ter transição, tem que ter velocidade. Vai ter a posse de bola? Ok. Então, Bruninho, você precisa articular para essa bola chegar até o João Vitor, para chegar até o Pablo Tomás, para chegar no Bruno Mendes. O Bruno Mendes não fez uma finalização, ele é bom pelo alto, não viu um cruzamento visando o camisa 9. Então, assim, foi um Guarani muito ausente no seu sistema ofensivo, tem que ter uma postura diferente para essa etapa final se quiser conquistar a vitória. Tem como ganhar do Mirassol fora de casa, mas você precisa ter qualidade para você poder chegar ao ataque e furar o bloqueio, porque Rodrigo Santos e Luiz Otávio, uma boa dupla de zaga, o Lucas Ramon fazendo uma boa partida, bastante participativo. Então, o Guarani precisa atacar até para deixar os dois laterais do Mirassol no campo de defesa. O Lucas Ramon, nesse primeiro tempo, jogou como ponta e o Guilherme Biro também. Então é isso, Fábio. Acho que no segundo tempo tem que ser um Guarani mais participativo, um Guarani armando e tendo mais a posse de bola. Ô, Chaibe. Fala, Lupi. Acho que dá pra você comentar com o Gabi, mas vejo o Regis aquecendo. Regis aquecendo, os times voltando para o segundo tempo. Uma mudança pode ser fundamental para o Guarani, a entrada do meia canhoto, hein, Gabi? Pode ser importante, talvez, no lugar do Pablo Tomás, e aí ele passa o Bruninho para a ponta, ou no próprio lugar do camisa 27 do Guarani, o Bruninho, que não conseguiu pegar na bola neste primeiro tempo. Já o Lupe vai confirmar, mas certamente a entrada do Regis é para dar essa articulação maior para a equipe do Guarani.
Muito bem, tá aí Gabi Castro, então, comentando e a expectativa para esse segundo tempo. Antônio Lupe, muito legal a presença do torcedor bugrino também lá em Mirassol, hein, Lupe? Muito legal. A diretoria do Guarani ela fez uma ação com os sócios do clube, disponibilizando alguns ônibus, né, para que o torcedor pudesse acompanhar e está acompanhando a partida bem de perto, ali no setor visitante do estádio José Maria de Campos Maia, ou Maião, o estádio municipal da cidade de Mirassol. Interessante, parabéns ao torcedor do Guarani, que viajou quase 400 quilômetros para acompanhar a partida. E a modificação no Guarani, sai o Pablo Tomás. Bruninho, né? Ah, perdão, mas foi a 7, né, que ele levantou ali? Foi a 27, 27, Bruninho, perdão. 27, Bruninho vai embora, entra o Regis com a 78, a única modificação no intervalo do jogo. Direto e reto, então, para Carlos Cabela, que vai trazer todas as emoções do segundo tempo, esperando muito o Ziriguidum pro Bugre voltar ao G4 da Série B. É com você, Cabela! Opa! Deixa comigo, a bola tá no centro do gramado, por conta do árbitro. Tá lá o árbitro olhando de um lado, olhando o outro, chamando a atenção daqui. Apita o árbitro! Bola tá rolando mais uma vez no futebol da CBN Campinas. Mirassol, Guarani. Opa! A bola tá rolando com Mirassol no campo defensivo, Guilherme Biro. Então tapa na bola lá pela direita, lá do outro lado trabalha a chegada do Rodrigo San. Ajeita a bola, bota no campo de ataque pela direita, trabalhando o Lucas Ramon na chegada pela primeira vez no campo de ataque. Vem buscando espaço a equipe do Mirassol. Gabriel toca o Lucas Ramon de volta, Gabriel com ela. O Guarani fica todo encolhido mais uma vez no comecinho de jogo. O Mirassol vai buscando espaço no campo de ataque. Rodrigo San recua com Luiz Otávio para tocar de novo. 0-0 o placar do primeiro tempo. Primeiro tempo com o Guarani meio que apertado ali pelo Mirassol, poucas oportunidades, pouca saída da equipe do Guarani. O torcedor espera um pouquinho mais do Guarani. Essa entrada do Regis no lugar do Bruninho pode melhorar essa articulação no meio campo, né, Gabi? Ele não tem a velocidade do Bruninho, mas ele consegue articular melhor, ele segura mais a bola, então o Guarani que pode ter mais a posse de bola e ele tem o lançamento, então olho, precisa ficar esperto o Bruno Mendes. Já passamos o primeiro minuto de bola rolando o segundo tempo. Sai trabalhando mais uma vez o campo de ataque ali pelo lado esquerdo. Aliás, pelo lado direito. Vem buscando, puxando o jogo a equipe. O Gabriel do Mirassol. Bota no ataque. Lançamento feito. Lucas Araújo, quarta ali do meio. Sobe de cabeça mais uma vez o Rodrigo San. Rouba a bola. O Guarani briga por ela. O João Vitor chega. Rodrigo San. Para fazer o corte, fica caído o João Vitor. Trabalha a bola, Mirassol no campo de ataque lá pela direita. Vem carregando com o Lucas Ramon. Ajeita a bola na perna direita. Bota no campo de ataque lá pela ponta direita. Mike. Faz o quarto e joga para fora a bola em arremesso manual. Comecinho de segundo tempo, você está acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Manda seu recado aí. 99186907019 é o DDD para você participar com a gente. Olha o Mirassol, tabela feita, bola enfiada na área. Chega por baixo do cão para fazer o corte. Ela volta com o Gabriel. Tabelou com o Lucas Ramon. Voltou o Lucas Ramon perto da canhota. Bateu pro gol. Para fora do gol. Ele fez um cruzamento que veio na diagonal lá do lado direito, a bola foi caindo do meio da pequena área, o Negueba até tentou chegar na bola, o Negueba não chegou, a bola passa perto ali do lado direito do Pegorari, assusta todo mundo, mas vai em linha e fundo, viu, Lupe? Ah, se ele tivesse ali mais uns 4 centímetros, ele acertaria o cabeceio e provavelmente faria o gol. E a torcida do Mirassol acordou no segundo tempo. Tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Tá lá o Pegorari para fazer a reposição de bola da equipe do Bugre. Já despacha a bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá pelo lado direito. Sobe Luiz Otávio de cabeça, escora, sobra com o Chico Kim, que domina, faz a finta, vai programado, leva vantagem. A equipe do Mirassol sobra de bola com o Zé Roberto, tenta a finta por baixo. O corte é feito e o árbitro volta. Mas aí já acabou a vantagem, não acabou não, Lupe? Para mim tinha acabado a vantagem. Já tinha acabado a vantagem. O Regis reclama justamente sobre isso. O Chico Kim, camisa número 7, fica caído. Ele tentou passar no meio dos dois jogadores, mas tinha uma perna ali, né, do Diogo Matheus, camisa número 13, que acabou atingindo o meia da equipe do Mirassol. Aí a bola sobra com o Zé Roberto. Ele faz a finta no jogador, no primeiro jogador, ele faz a finta. Aí ele perde a bola na segunda finta. A vantagem já tinha ido para o espaço. O árbitro se arrependeu porque essa bola estava vindo em direção ao Chico Kim, que estava caída. Ele veio e falou, ixi, foi falta mesmo. Então eu vou dar falta a partir de agora. Demorou muito. Foi isso então? Foi, ele se arrependeu.
Falta pro Mirassol pela esquerda, quem chega ali pra cobrança é o Gabriel, de perna direita, preferiu o toque curtinho do lado pra chegada, Neto Moura, agora sim cruzamento, lá na segunda trave, sobe a zaga do Bugre pra fazer o corte, Negueba devolve a bola ali pelo meio, Chico Kim tenta bater de primeira, bola pra fora. Teve desvio, o escanteio tá dado pra equipe do Mirassol e é pela esquerda, campo de ataque. Corre esquisito o árbitro, né? Parece um robozão correndo, hein, Lupe? E ele é meio estranho, né? Ele é, não sei não, viu? Tem alguma coisa nele que, sei lá, tá me incomodando. Que isso? Olha lá, até o Gandula agora ele deu uma corre bronca. estranho, parece Corre um robozão estranho, ele correndo, conversa muito. Não é esse árbitro que é modelo? Não, o modelo é o Pombo. Que Pombo. participou de um reality. Mas talvez esse seja também, vai saber. Pode vai ser, saber. né? Puxa a ficha dele aí. Escanteio pro Mirassol, é pela esquerda, Danielzinho tá na cobrança, todo mundo lá no meio da área. 4 minutos e meio, segundo tempo. Danielzinho na bola, cobrança curta, Chico que recebe bico da grande área, preparou o cruzamento, perto da direita, levantamento, sobe. O Matheus Barbosa de cabeça, mas a bola tá viva ali ao redor da área. Vem Danielzinho de cabeça, toca na bola, mais uma vez a bola subiu, desceu, vai sobrando ali pelo meio. Matheus Barbosa dá outro bico para se livrar da bola, ela sobra com o Mirassol de novo. Lá pela direita com o Neto Moura, ajeita, perto da direita, vem cruzamento para a grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o quarto com o Alan Santos, ela sobra pelo lado esquerdo, aliás, pelo lado direito, dá um bico na bola, faz o corte ali a zaga do Guarani, no bate e rebate, o Regis aperta a saída do Mirassol, que sobra ali com o Luiz Otávio, dá um tapa na bola pelo lado esquerdo, mais uma vez com o Gabriel rola a bola com o Chico Kim, recebe, domina, marcação encosta, devolve, mais atrás, Gabriel com ela, o Regis vai ali para a marcação, ele dá um tapa nela na contramão para o Luiz Otávio, devolve lado esquerdo, Gabriel vem buscar o jogo ali pelo meio, o Danielzinho já ajeita a bola na perna direita, vem carregando para o campo de ataque, fez o passe ali pela esquerda com o Guilherme Viro, devolve mais atrás com o Danielzinho. Tudo que nós vimos na ponta direita do Mirassol no primeiro tempo, estamos vendo nesse começo de segundo tempo na ponta esquerda. Só que são outros personagens, né? Por ali tem o Biro, tem o Danielzinho, também sempre fazendo a tabelinha ali. Chega o Luiz Otávio também, o Gabriel. O Gabriel participa tanto na direita como na esquerda, viu, Gabi? Não, a movimentação dele é inacreditável. Tá em todo ponto do campo, camisa 10 da equipe do Mirassol. Vem Danielzinho, recebe na ponta esquerda, preparou de perto da direita, cruzamento na área. Chega a zaga, corta esquisito ali o Mike, hein? Sobra de bola na saída rápida lá pela direita com o João Vitor. Ele bota a velocidade, o Neto Moura encosta na cobertura. Ele faz o break, levanta, olha do lado, busca ali a chegada do Matheus Barbosa. Ela vai sobrando ali pela intermediária. Matheus Barbosa já faz a abertura. Passe errado. Ele, como a gente diz na gíria, né? Telegrafou o passe. Danielzinho fez o quarto para sair jogando o Mirassol, que perde a bola. Recupera o Bugrão no campo defensivo lá pelo lado esquerdo com o Mike. Faz o domínio, recua mais uma vez para começar com o Lucão no sistema defensivo. 6 minutos e meio, segundo tempo. Encosta a marcação para cima do Pegorari. Bola chega no Diogo Matheus. O passe feito ali pela meia. Trabalha o Bugrão, vem no campo de ataque. Lançamento é feito lá para Bruno Mendes. Brigou pela bola, caiu. O auxiliar tá dando falta para a equipe do Mirassol lá na área e o Lucas Araújo tá caído, viu, Lupe? E pela sinalização do árbitro, ele marca a falta a favor do Guarani, não em cima do Bruno Mendes, mas sim em cima do Lucas Araújo no meio-campo. Tanto é que ele faz o sinal que a falta aconteceu na origem do lance. Lucas Araújo tá caído, sente dores ali na região do tornozelo, mas já tá em pé. Tá tudo bem com ele, é falta a favor do Bugre. Gosta de um flashback esse árbitro aí, né? Ele sempre volta no tempo, né? Flashback é um termo novo, né? É novo, nunca ninguém falou flashback. Ele se arrepende. Ele se arrepende, ele volta. Ele se arrepende, acho que essa é a grande virtude dele, é um árbitro arrependido. 7 minutos e meio, segundo tempo. Toca a bola, tá calor, né? Toca a bola ali no campo defensivo, a equipe do Guarani, ali defensivamente, vai trabalhando a saída de bola pela direita com o Diogo Matheus. Deu um tapa na bola pela direita, Pablo Tomás faz o domínio, bola no campo de ataque, fez o passe ali, Lucas Araújo, não consegue o domínio, Danielzinho bota a bola pra fora. Arremesso manual para o Bugrão, é pela direita. Segundo tempo de jogo, 7 minutos e 50. Como o Guarani gosta de sair tocando a bola para trás, hein, Gabi? É uma característica do Humberto Louser, né? Ele quer essa posse de bola, ele quer essa transição do campo de defesa para o campo de ataque. Hoje não tem o Matheus Bueno, então, de fato, né? Você tem uma lentidão, porque ela sempre passa pelos zagueiros do Guarani. Lateral tava ali no meio-campo, começa com o zagueiro. Falta vai ser cobrada lá para frente do meio-campo. Volta com o zagueiro. Toda vez é dessa maneira. Torcedor do Guarani também, vou falar pra você, deve ficar pé da vida com isso, viu? Passamos de 8 minutos, segundo tempo, olha lá, arremesso manual, perto do meio campo, onde foi a bola? Foi lá pra começar com o Lucão de novo.
lá no sistema defensivo, vai tocando a bola a equipe do Guarani. Lá pela esquerda, quem recebe é o Mike. Já faz de domínio, camisa meia dúzia do Guarani, aperta a canhota, vem carregando, Matheus Barbosa recebe no círculo central do gramado para recuar mais uma vez com o Lucão. Ajeita a bola na perna direita, fez o passe lá pela esquerda com o Mike. Vai buscando espaço de um lado e outro, vai tocando a bola a equipe do Guarani. Enquanto o Guarani toca a bola no sistema defensivo, eu convido justamente o nosso ouvinte a participar com a gente, 991869070, Fábio Scheibe. Aqui um abraço para o Gustavo Tomazelli e a Emília Camargo, estão ligados lá em Americana, vendo pela TV, mas sentindo a emoção do rádio. E também tem áudio aqui, tem 2 áudios muito legais aí. Ouve aí, Cabela. Boa noite a todos aí da Rádio CBN de Campinas. Meu nome é Rai Santos, estou em Barra do Garças, no Mato Grosso. Cheguei agora da aula de jornalismo, vou ouvir agora Mirassol e Guarani para aprender aí com os grandes narradores aí da CBN. Eu sou de Trairi, no Ceará. Um abraço a todos vocês aí de Campinas. Tem mais um áudio aí? Fala, galera da CBN, boa noite. Aqui é o Fernando que tá falando. Mandar um abraço aí pra galera aí, né? Pro Scheibe, né? Cabela, Gabi Castro, né? E tô aqui na audiência do jogo, né? Não tá muito bom o jogo, mas vamos torcer pra melhorar aí segundo tempo e o Guarani fazer gols, né? Porque hoje precisa ganhar ou ganhar. Não tem outro resultado. É isso aí. Um abraço pra todo mundo aí, boa transmissão. Legal, obrigado. Muitas participações aí. Gustavo Tomazelli, meu amigo lá de Americana, acompanhando o Somzão da CBN Campinas. Como é? O Raí. Ele Raí Santos, ele é de Trairá, do Ceará, isso. Mas tá no Mato Grosso. Mas tá em Barra do Garças, no Mato Grosso. É longe pra caramba. E nosso colega, né? Tá fazendo jornalismo. Boa, Raí, boa. O Cabelo aí, o Gustavo Tomazelli tá com a avó, a Dona Emília, que mandou um abração também aqui pra gente. Grande Dona Emília. Curtindo a narração sua, viu, Cabelo? Que legal. Grande Tomazelli, lá em Americana, com o Somzão da CBN Campinas. Vamos girar? Pois não, Gabi? Eu fiz sinal assim? Não? A torcida chegou agora. É isso, Lupe. O torcedor chegou agora. O ônibus quebrou. Já tinha um pessoal ali, agora parece que melhorou. Parece que o pessoal deve ter dado algum problema na estrada, né? Pois é. Olha só. Guarani vem pro ataque, segura aí. Nilson, segura aí, porque o Guarani vem pro ataque. Lançamento feito, uma sobra de bola, frente da grande área. Bola rolada, frente da área, batida. Muralha! Lucas Araújo da frente da grande área, bateu rasteirinho, Muralha caiu para fazer uma bela defesa. É o primeiro chute do Guarani no gol, é isso, Lupe? É o primeiro chute do Guarani no gol, é a primeira defesa do Muralha no jogo. E mais uma vez com o Lucas Araújo, que é o homem que está com mais sede de gols no Guarani, pelo menos até agora. Pois é, quem mais acertou o gol até agora foi o Guarani então, Gabi, é isso? Exatamente, primeira finalização correta na partida. 11 minutos, vem Mirassol para o campo de ataque, lançamento feito, sobra de bola com o Pegurari, agora sim vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, estamos com 11 minutos e 40 da segunda etapa, Estádio Municipal de Mirassol, Maião, lá em Mirassol, placar da CBN tá assim, ó. Mirassol 0, Guarani 0 também para o Bugrão, Fábio Scheibe. Central da Bola. Amanhã tem decisão, Brasileirão Sub-17 e tem clássico. Choque rei entre Palmeiras e São Paulo. O jogo é lá na Arena Barueri, o mando é do Palmeiras. Decisão então, Brasileirão Sub-17, Palmeiras e o Tricolor Paulista, viu, Cabela? Futebol Globo CBN. Legal, 12 minutos deste segundo tempo. Gabi Castro, 12 minutos segundo tempo e o jogo, hein, Gabi? Panorama é uma continuidade do primeiro tempo. É um Mirassol com mais posse de bola, é um Mirassol que ronda a área do Guarani, mas que não consegue essa penetração. 2 finalizações, as 2 fora do gol do Pegorari. E pela primeira vez o Guarani conseguiu chegar ao campo de ataque na etapa final com o Lucas Araújo. Efeito surpresa, uma bola rebatida, conseguiu finalizar para a defesa do Muralha. É um Guarani que precisa ter mais ousadia, continua flertando com o perigo. Falta pro Mirassol ali pelo lado esquerdo. Danielzinho tá na cobrança de perna direita. Tá preocupado o Pegorari, todo mundo da meia-lua da grande área. Pintou o cruzamento lá na segunda trave. Foi lá, Pegorari. Deu um soco na bola. Ela sobra mais uma vez com o Mirassol. Sobra de bola. Passe errado. Regis brigou por ela. Neto Moura chega por baixo para fazer o corte e recupera pro Mirassol. Bola chegou lá pela direita. Pintou o cruzamento que vem para dentro da grande área. O cabeceio foi feito. Sobra de bola na zaga do Bugre.
E o árbitro tá pegando uma falta de ataque da equipe do Mirassol, viu, Lupe? O jogador do Mirassol acabou empurrando o zagueiro do Guarani. Quem estava na bola era o Lucão. O árbitro pegou a falta a favor do Bugre no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito. O cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Falta para a equipe do Guarani. Tem pressa nenhuma ali o Pegorari. Ameaça fazer o lançamento. Toca do lado direito, lado esquerdo com o Lucão. Devolve no Pegorari. Dentro da grande área. Vai para cima dele o Negueba. Ajeita na perna direita. Dá um bicão. Joga para o campo de ataque. Lançamento é feito ali pela ponta direita. Biro sobe de cabeça e escora. Briga pela bola. A equipe do Bugrão no campo de ataque. Vem por baixo para fazer a roubada. Mais uma vez o Mirassol. Sistema defensivo já faz a ligação com o Chico Kim. Quem encontra Zé Roberto faz o lançamento. Não. Pegou mal na bola, Zé Roberto joga longe para fora, tiro de meta. Mais uma vez ele vai cruzar. Mas quem tinha que estar na área era ele, meu caro Lupe. Os papéis estão invertidos no Mirassol. É o Zé Roberto cruzando bola. É o Guilherme Biro, lateral, que estava tentando a finalização. Melhor para o Guarani, que tem a posse de bola. E sai jogando errado, recupera o Mirassol, toca a bola, Zé Roberto faz o domínio por baixo, a zaga corta. Sobra com o Guilherme Biro, lado esquerdo faz o domínio. Pablo Tomás encosta a marcação do Biro. Ele recua para começar com o Luiz Otávio. Regis vai para cima do camisa 4 do Mirassol, que devolve lá pela direita com o Rodrigo San. Faz o domínio, vai tocando a bola mais uma vez no sistema defensivo. O Mirassol, de um lado para o outro, vai tocando a bola. A equipe do Mirassol, a equipe amarela, comandado pelo Mozart. Mais uma vez vem pro ataque Mirassol, lado esquerdo com o Guilherme Biro. Vem carregando a bola, breca, olha de um lado, carrega ali, vem na diagonal. Marcação do Pablo Tomás, ele encontra o Chico Kim, lado esquerdo, pertinho da lateral do campo. Fez a tabela com o Gabriel, Chico Kim encontra aberto ali pela meia. O Danielzinho foi programado, foi tocado, recebe falta, o jogo tá parado. É falta e vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo por Alan Santos, ô Lupe. O zagueiro da equipe do Guarani, ele acabou atingindo o Danielzinho, camisa número 8 do Mirassol, que tá caído, coloca a mão no tornozelo esquerdo. Pinta o primeiro cartão amarelo do jogo para Alan Santos, zagueiro do Guarani. É falta para o Mirassol pelo lado esquerdo do ataque. Olha, para mim o pisão que o Mike tomou na primeira etapa é muito mais jogada para cartão do que essa, Gabi. Achei falta de jogo essa. A falta foi bem marcada, chegou atropelando ali o Alan Santos, mas não é um jogo violento, não é um jogo que o árbitro precisa demonstrar autoridade, então achei cartão desnecessário. Falta pro Mirassol. Chico Quinta na cobrança pela direita, vai chuveirar na área do Pegorari. Tá todo mundo lá na área, hein? Mais um cruzamento, mais uma bola que vem para a área ali do Guarani. Tá preocupado o Pegorari, goleiro do Bugre. Chico Quinta na cobrança, pelo lado esquerdo e perto da direita, apenas um homem na barragem humana. Ali do bico da grande área, todo mundo lá no meio. Autoriza o árbitro, Chico Quinta bateu fechadinho o primeiro pau. Chega a zaga do Bugre para fazer o quarto e botou para fora a bola. Escanteio que favorece o Guarani é pela esquerda, Lupe. Aliás, favorece o Mirassol, Lupe. Isso, pela esquerda foi o Diogo Matheus, capitão do Guarani, que acabou afastando de cabeça e mandando a bola pela linha de fundo. O técnico Humberto Louser conversa com Bruno José. Chico Kim na bola, tem escanteio Mirassol. Sétimo escanteio do jogo, terceiro por Mirassol. Esse é pelo lado esquerdo, Chico Kim na bola. Perto da direita, levantamento, fechado, segunda trave. Pegorari foi lá para dar um soco na bola. O Regis briga por ela, sobra ali pelo meio com o Negueba, dá um bico na bola, sobe lá no 15º andar. A bola cai nas mãos do Pegorari, que bota o ordem na casa e tem pressa na devolução. Já despacha para o campo de ataque no peito do Pablo Tomás à frente. Ali da marcação que chega para cima dele. Era o Rodrigo San que estava ali. Fica pedindo uma falta o Pablo Tomás, mas não conseguiu segurar a bola. Perde a bola. Recupera Mirassol, sai jogando pelo lado esquerdo com o Danielzinho, Gabriel, Danielzinho recua no sistema defensivo. Danielzinho com ela. O Regis vai acompanhando. O Mirassol vai buscando espaço para chegar no campo de ataque de novo. 17 minutos passados deste segundo tempo, tá 0-0 e como disse o Lupe, vem aí Bruno José na equipe do Guarani. Para você, quem você tiraria, o Gabi? Pablo Tomás, praticamente não participou do jogo e o Bruno José dá uma dinâmica muito melhor. Vem Mirassol, Chico Kim pelo lado esquerdo, dominou, recuou, Danielzinho pela meia, ali na meia esquerda, perna direita, levantamento da área, sobe a zaga do Guarani, fez o corte, mas a bola tá viva na grande área, quicou no gramado, foi em direção do gol, Pegorari, sobe para fazer a defesa, a bola pegou um efeito, Lu, ela quicou no gramado, tava indo em direção ao gol. E o Zé Roberto também estava por ali, ele reclama que foi empurrado. Ele reclama bastante, o Zé Roberto. Pegorari fez a defesa, só que o Mirassol vem pro ataque. Já recupera a bola com o Danielzinho ali pela meia, briga por ela a equipe do Bugre. No bate e rebate na bola espirrada, o Mike chegou também na dividida. Vou falar pra você, virou uma briga de foice escuro que até o árbitro quase caiu ali no meio, viu?
Vou falar, virou. Meu Deus, o que é isso, Lupe? Até o árbitro quase caiu ali, rapaz. Ele marcou a falta com uma vontade, mas com uma vontade, que ele queria chegar logo aonde foi a marcação da falta. Acabou trombando com 3 jogadores, 2 do Guarani e 1 do Mirassol. A falta foi do Mike, na verdade foi do Matheus Barbosa em cima do Neto Moura. Falta pelo lado direito, vem bola na área do Bugre. O VAR não vai analisar essa trombada do árbitro, não? Se for analisar, provavelmente o quarto árbitro vai entrar em ação, porque ele foi faltosa. E para vermelho. Para vermelho para o árbitro, viu, gente? Pro árbitro. Pro árbitro, exatamente. 18 minutos e 50. Será que tá tendo revisão desse lance na área aí, Lupe? Em cima do Lucão, em cima do Zé Roberto? A falta foi marcada, né? Com certeza o árbitro de vídeo, ele tá olhando, olha para um lado, olha para o outro, mas pela pose do João Vitor Gobi, eu acho que não vai dar nada não. Lance normal, né, Cabila? Exatamente. Daqui a pouquinho vem Bruno José, hein? A falta é lá pela direita. Vem bola pra área. Cruzamento feito, segunda trave. Passa por todo mundo. Não tinha ninguém marcando, jogador do Mirassol na segunda trave. Vem bola pra área de novo. Levantamento feito, cruzamento nas mãos do Pegorari. Faz a defesa, bota a ordem na casa da equipe do Bugrão, Lupe. E que liberdade que teve o Guilherme Biro na cobrança da falta. Ele apareceu como elemento surpresa lá do lado esquerdo e fez o cruzamento pra ninguém. O Mirassol continuou no ataque, cruzamento e Pegorari acabou salvando o Guarani no cabeceio do atacante do Leão. 19:50, segundo tempo, 0-0. Lucão com ela, campo defensivo do Guarani, já faz a abertura lá pela esquerda, trabalha a chegada por ali com o Mike e devolve no sistema defensivo com o Lucão. Mais atrás com o Pegorari, lá na área, tem o Alan Santos pela direita, ele joga de volta lá com o Lucão, lá na lateral esquerda. Lucão ajeita na perna da canhota e faz o lançamento, busca o campo de ataque para ninguém, direto para fora, só arremesso manual. Agora o Gobi manda esperar porque vai entrar o Bruno José, viu, Lupe? E vai sair o Pablo Tomás, camisa número 7, como disse o Gabi Castro. Pablo Tomás com a 7 vai embora, entra o 17, Bruno José. Gabi Castro. Aquele foninho de ouvido que está no ouvido do Bertolozzi está ligado na CBN Campinas. Sem sombra de dúvidas, e não se justificou a entrada do Pablo Tomás como titular. Não conseguiu render, não puxou contra-ataque, não fez finalização. Foi uma figura nula na partida, se preocupou mais defensivamente do que com o ataque. Bruno José, titular indiscutível da posição. A gente espera um Guarani agora conseguindo chegar mais ao ataque. Repito o que eu disse no primeiro tempo, falta ousadia para o Guarani. Se ficar no empate pode até ser um bom resultado, mas esses 2 pontos podem fazer diferença. No ataque, Mirassol lá pela direita, recebeu na ponta direita, puxou pelo meio, preparou o cruzamento, Negueba joga na área, passa por todo mundo, vai para fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Interessante que toda a reposição de bola que vai na linha de fundo, quem repõe a bola é o Gandula que está no meio campo, Lupe. Falta comunicação, né, Cabela? Falta comunicação entre os Gandulas. Falta bola. Ou a bola do Gandula do fundo sumiu, né? Bola de quem? A bola do fundo, do Gandula. Ela acabou sumindo e o do meio tem que fazer a função dele. Mirassol vem pro ataque. Ali pelo meio, trabalhando, Danielzinho com ela, faz o domínio. Opa! Foi tocada, é falta do Regis em cima do Danielzinho. E o Regis comete a falta, bota a mão na cabeça. Olha pro árbitro, dá risada, mas a falta anotada, viu, Lupe? A falta aconteceu, do Regis em cima do Danielzinho, mais uma falta que leva perigo à meta do Pegorari, porque o Chico Kim e o Danielzinho já estão ali conversando e provavelmente a falta vai ser cobrada dentro da área do Guarani. Um homem na barreira do Bugre, é falta a favor do Mirassol. Interessante, quando o Guarani tem chance de cobrar falta na área, ele recua, né? O Mirassol vem pra cima, tem falta, mais um levantamento que vem pra grande área. Tá todo mundo lá na meia-lua da grande área. Bruno Mendes vai conversar com o árbitro, o Zé Roberto também reclama também ali o Alan Santos, todo mundo fica reclamando com o árbitro, o João Vitor Gobi. Tá lá um bate-papo entre o zagueiro e o atacante, os dois ali se enroscaram, conversam com o Gobi, a falta é pro Mirassol, é pela meia esquerda. Danielzinho tá na cobrança, hein? Todo mundo lá na área, autoriza o árbitro, Danielzinho faz o levantamento pelo meio, foi lá, Pegorari! Esquisito, Pegorari, a bola passa por ele e vai pra fora, o árbitro tá dando o quê? Tá dando impedimento. O Pegorari foi a loucura, achando que tá dando uma falta ali pelo meio da área, viu, Lupe? Primeiro o Pegorari saiu errado, né? Totalmente. Ele foi fazer a defesa, a bola passou do lado e ele nem viu. Depois o árbitro assinalou o escanteio num toque do jogador do Guarani. Porém o assistente estava com a bandeira levantada, marcando o impedimento do ataque do Mirassol, para a sorte do Guarani e para a sorte do Pegorari.
Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 23 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. 33ª rodada. É reta final da Série B que você acompanha aqui no futebol da Globo CBN. O placar está assim, ó. Mirassol. 0 pro Mirassol. Guarani. 0 também para a equipe do Guarani. Chaibe. Central da Bola. Em sorteio realizado nesta sexta-feira, a Conmebol definiu os grupos do Pré-Olímpico de Futebol, que será disputado na Venezuela em janeiro do ano que vem. O Brasil, do técnico Ramon Menezes, escapou das fortes seleções da Argentina e do Uruguai e terá na sua chave a Venezuela, a Colômbia, a Bolívia e o Equador. 2 vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão em disputa. Futebol, Globo CBN. Mirassol, Chico Kim recebeu no ataque, pintou cruzamento, rasteiro, vem por baixo, Matheus Barbosa para fazer o corte, mas sai jogando errado, Danielzinho já fica na sombra, perto da canhota, levanta na grande área. Tentou lá no meio da área uma bicicleta do Negueba. Sobra com a zaga do Guarani. Lucão chega, dá um bico na bola de perto da canhota. Joga ali pelo lado esquerdo. Recupera a bola a equipe do Mirassol, mas não consegue fazer o domínio. Vem mais uma vez Matheus Barbosa para fazer o corte. Joga para o campo de ataque. Mas tá um tal de dar um bicão por um lado, bicão para o outro. O Gabi Castro não consegue colocar, principalmente o Guarani, não consegue colocar a bola no gramado e tocar essa bola. O Guarani não joga, né? O segundo tempo consegue ser pior do que o primeiro. O Guarani não passou do meio campo. O Guarani não conseguiu criar uma finalização correta apenas, posse de bola apenas para o Mirassol, vai flertando com o perigo, mas vai levando esse 1 ponto para casa. 24, vamos chegando a 25 minutos, hein? Gabriel faz o domínio pelo lado esquerdo, toca do lado curtinho com o Guilherme Bibiru, toque CB, tá marcando aí 25. Mais atrás, Danielzinho recebe, todo encolhido, a equipe do Guarani. Lançamento foi feito pro Chico Kim do lado esquerdo. Dominou bonito, colocou no gramado, encontrou a chegada do Gabriel, mas o passe saiu forte. Bola vai para fora, tiro de meta para a equipe do Bugrão. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tiro de meta para o Guarani, mais uma vez sem pressa nenhuma. O Pegorari para fazer a reposição de bola. Na perna direita para fazer a batida, despacha a bola para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá pelo lado esquerdo. Quem sobe de cabeça era o Bruno Mendes, que tentava chegar na bola, fica pedindo empurrão ali. O árbitro estava do lado, diz que não foi nada, segue o jogo. Zé Roberto na sobra, faz o domínio, toca a bola pelo meio. Gabriel dominou, girou, bateu para fora do gol. Se fosse no gol, Pegorari ia ficar assistindo a bola estufar a rede. Ele parou, até ajoelhou ali, Lu, para ver onde que a bola ia. O Pegorari só no golpe de olhar, né? Só no golpe de olho, porque ele não chegaria na bola se ela estivesse em direção ao gol. E foi bonita a jogada do Gabriel. Ele recebeu a bola, girou o corpo e de fora da área mandou um chute forte. Ela passou perto do travessão e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado pelo Guarani. Que belo jogador esse camisa 10 Gabriel, né, Gabi? Impressionante, né? Como ele tem mobilidade, como ele consegue armar, como a movimentação dele consegue guiar a equipe do Mirassol para o campo de ataque. Um jogador diferenciado para a Série B. 26 minutos e meio. Lucas Araújo está sentindo ali, está com câimbras, o camisa 21 do Guarani. Quem não tem câimbras é o nosso ouvinte, que manda mensagem pra gente, manda recado aí, né, Fábio Scheibe? Manda mensagem sim, dando uma moral pro pessoal que tá participando do chat do YouTube. Um abraço para o Celso Aparecido Ramires. Tá lá em Valinhos com os amigos, ligadão na CBN, falando que vai ser 2-1 para o Guarani. Um abraço para o Cristiano Salvione, o Emerson Santana sempre participando. E a Valéria Nunes está em Montemor. Ela está acreditando na vitória do Bugrão rumo ao G4, Cabelá. 27 minutos e um segundo tempo, bola tocada para fora, de graça para o Guarani, que tem o arremesso manual lá pela esquerda. Vai ter o manual cobrado, rapidamente o Guarani com o Matheus Barbosa, devolve no Mike domina, gira o corpo, lado esquerdo, bota a bola no campo de ataque, para ninguém no Guarani. Lá só tem o zagueirão que chega lá, o Rodrigo Sam, para devolver a bola no ataque do Mirassol, que vem para ataque com o Zé Roberto, faz o domínio, encara a marcação, protege bem a bola, faz a finta, carrega, tenta o toque pelo meio, cai no gramado, pede falta. O árbitro diz que não foi nada, segue o jogo, Mike com ela, bota para fora. Se livra da bola mais uma vez para ter o arremesso manual para a equipe do Mirassol, lá pela esquerda, pela direita, hein? 27 minutos e 40, quando vai ter troca na equipe amarela, meu caro Lupe. O 17 e o 18. O 17 é o Fernandinho, o 18 é o Julimar. O camisa número 11 deixa o campo Negueba. Negueba com a 8 vai embora. 18, Julimar tá no jogo. Julimar com a 18 entra no Mirassol, sai o Negueba
com a camisa de número 11. Sai também a camisa número 7, o Chico Kim. Chico Kim vai embora com a 7, entra o 17, o Fernandinho. As duas mexidas do técnico Mozart. Gabi Castro, tá mexendo o Mozart. O Chico Kim cansou, né? Cansou e também não fez uma grande partida hoje. É um jogador importante para a equipe do Mirassol, mas estava muito bem marcado. O Negueba cansou, então por isso que ele coloca o Gilimar, que é um atacante, vem emprestado do Atlético Paranaense, ainda pertence à equipe paranaense, para dar um fôlego maior para o ataque da equipe do Mirassol. Então, o Guarani precisa tomar cuidado, o Humberto Louser precisa contra-atacar, precisa fazer alteração, ou para reforçar o sistema defensivo, ou para, quem sabe, conseguir uma escapada para o Guarani assustar e, quem sabe, não fazer o gol. O Mirassol é muito melhor que o Guarani, mas o placar tá 0-0, Cabelo. Ô, Cabelo. Departamento médico em campo para atender o Pegorari, que tá caído lá, viu, Lupi? E eu já vejo também o Bernardo, camisa número 28, ele vai no lugar do Lucas Araújo. O Lucas Araújo caiu com câimbras alguns minutos atrás e não tem condições de permanecer em campo. Portanto, Lucas Araújo com a 21 vai embora, Bernardo com a 28 tá no jogo pelo Guarani. Melhor do Guarani, tá, Cabelo? Eu ia perguntar isso justamente, meu caro Gabi Castro. Foi bem no meio campo, né? Foi muito bem o Lucas Araújo, bem defensivamente. Não é fácil marcar este ataque da equipe do Mirassol, que é muito rápido, e foi o jogador que foi a válvula de escape, que conseguiu aparecer duas vezes no ataque, quase fez um gol de letra, deu a única finalização correta para o Guarani, foi o melhor do Bugre, o Lucas Araújo. Tudo bem com o Pegorari, arremesso manual para o Mirassol, que vem bola para a área, cruzamento feito, Matheus Barbosa sobe de cabeça para fazer o corte, ela vai sobrando lá pela direita, mais uma vez ela com o Rodrigo Santos, bola vai para fora, arremesso manual que favorece o Mirassol, ele deixa lá para o Lucas Ramon fazer a cobrança, busca alguém para o passe, ninguém se apresenta, agora sim, faz o arremesso, joga na frente, o desvio é feito, a bola vem para a grande área, vai saindo ali o Pegorari, o Alan Santos não quis papo não, deu um bico na bola, tira o perigo de lá, sai jogando o Guarani ali pelo meio com o Bernardo, dominou mal a bola, chegou marcação para cima dele, perdeu a bola, o jogo tá parado, é falta. O árbitro dá uma falta, os jogadores do Mirassol vão ali à loucura, nessa falta anotada para o Guarani em cima do Bernardo, Lupe. A primeira participação dele no jogo, todo atrapalhado, tentou ali dar um balãozinho com o joelho, perdeu a bola, mas o árbitro viu falta, melhor pro Guarani. Falta pro Bugre no sistema defensivo, o Lucão vai pra bola. O cara entra frio no jogo, que eu digo, é fora de ritmo do jogo, né? Tá fora do ritmo do jogo. Aí o cara entra já na primeira bola e vai na dividida com dois atacantes. Como é que faz, Gabi? É isso aí, né? Exatamente, faz o que ele fez. Conseguiu receber uma falta ainda. Vamos chegando a 31 minutos este segundo tempo. Bola recuada lá pro Pegorari. Dominou esquisito, mas dá um bicão na bola de perto da direita. Despacha a bola pro campo de ataque. Lançamento foi feito. Bruno José sobe também. Guilherme Viro. Melhor pro de amarelo. Toca na bola, briga por ela. Vem mais uma vez brigando Bernardo ali pela direita. Chega por baixo, rasgando. O Luiz Otávio dá um bicão na bola, joga pra fora do campo. Arremesso é manual pra equipe do Bugre. Girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo de jogo. Reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui pra frente só tem decisão, hein, gente? Daqui pra frente só tem decisão. Parte de cima, parte de baixo. Ih, rapaz, não vai dar pro Pegorari, hein? Não vai dar pro Pegorari. Tá mancando demais lá o Pegorari. Não vai dar pra ele não, hein? Sei não. Ou ele só tá fazendo uma cena ali, viu, Lupe? Porque se não tiver condições de ficar na partida do Pegorari, o Louser só tem mais uma parada, né? E aí vai ter que trocar o goleiro. Pois é. Conferindo 32 minutos de bola rolando o segundo tempo. Placar CBN tá assim, ó. Mirassol! 0 para a equipe do Mirassol. Guarani! 0 também para o Guarani, Chaibe. Central da bola. Notícia que vem lá de Goiânia, o Vila Nova, que ontem perdeu para o Tombense, praticamente deu adeus a uma das vagas para a Série A do ano que vem, vai demitir o técnico Lisca da equipe lá do Colorado, né? O Tigrão do Vila Nova. Amanhã o treino até foi cancelado e o anúncio deve ser feito agora. Olha, o Bugrão vem pro ataque, Bruno José, batida de fora da área, pra fora do gol! Passa sobre a meta do Muralha, tirando tinta no travessão, foi linha de fundo, num contragolpe quase mortal do Guarani, Lupe. E que bola que veio do sistema defensivo pro Bruno José. Ele veio cara a cara com o goleiro Alex Muralha.
Ele até chegou próximo à marcação, mas bateu de fora da área, a bola tirou tinta do travessão. Quase o Guarani abre o placar lá em Mirassol. Meu caro Fábio Chaib, o Lisca tá na corda bamba então, ô Chaib? Tá na corda bamba, o treino de amanhã foi cancelado pela direção do Vila Nova e o anúncio deve ser feito amanhã à tarde. Lisca então fora do Tigrão nesse restante de Série B, Cabela. Futebol Globo CBN. Cabela. A dança dos treinadores, diga, Lupe. E só pra confirmar, acredito que é cera do Pegorari, porque ele recebeu o cartão amarelo. Muito bem, então amarelou pro Pegorari também. Gosta do amarelinho o Pegorari também, não? Não acreditou o árbitro na... Olha, o Mirassol chegou na área. Chega a zaga do Guarani para fazer o quarto e está jogando lá pela esquerda, Mike. Perto da canhota, faz o chute em direção ao campo de ataque. Ela sobra ali com o Bruno Mendes. Bruno Mendes, mas o Bruno Mendes também não consegue dominar uma bola, hein, Gabi? Não fez absolutamente nada na partida, né? Completamente fora. Responde mais uma vez o Mirassol que vem pro ataque. Lado esquerdo vem o cruzamento feito ali por um Fernandinho, joga para grande área, a zaga faz o corte. No bate-rebate, a sobra de bola para a equipe do Guarani na saída. Bruno Mendes pelo meio, tenta a dividida, mas o árbitro, mais uma vez, ele é... O que é o árbitro mesmo? Ele é arrependido. Arrependido. Então Isso. ele se arrependeu, voltou atrás e anotou a falta, Lupe. A falta e a favor do Guarani, que já vai observando ali no banco, o técnico Humberto Louser, porque o Mirassol vem com duas mexidas. Daqui a pouco, Camilo e Christian, 20 e 19. Mais duas mexidas do técnico Mozart daqui a pouquinho no jogo. Muito bem. 19 é o Christian, isso? 19 é o Christian. Muito bem. Ah, já vai mexer, então vamos lá. Vai lá. O 19 é o Christian, ele vai entrar na vaga do Zé Roberto. O Zé Roberto com a 9 tá indo embora. O Christian, 19, tá no jogo. E o Camilo também vem pro campo, hein? Camilo vem pro jogo, camisa número 20, na vaga do Gabriel. Gabriel com a 10 vai embora, entra 20, Camilo. Futebol Globo, CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. Nossa força vem do nosso propósito, o cuidado com o todo. Nossa força é cuidar de você. Gabi, o time do Mirassol saiu um Gabriel que você disse que estava em todos os pontos do campo, correu pra caramba, joga demais na camisa 10. E entra o Camilo, que é bom de bola também. E que é bom de bola parada também, então pode ser que seja pensando isso Mozart também, porque é um jogo que tá ficando muito picotado pelo árbitro, tá marcando muitas faltas, tá difícil de conseguir um espaço no sistema defensivo do Guarani, então o Mozart deve ter pensado no Camilo também por essa bola parada. Não tem a mobilidade do Gabriel, mas tem a habilidade para tentar encontrar um espaço ou através da bola parada. Vai mexer também o Guarani, né, Lupe? Vai mexer. 19, João Vitor vai embora, entra o 37, o Iago Teles. Iago Teles com a 37 tá no jogo. E o Derek também tá ali, sai Bruno Mendes. Com a 9, entra o 11, o Derek. Portanto, o João Vitor tá fora, Bruno Mendes tá fora. Iago Teles com a 37 e também o 11, Derek estão no jogo. Ou seja, Gabi... só sobrou o Matheus Barbosa. Do Matheus Barbosa pra trás ficaram na equipe. Do Matheus Barbosa pra frente, tudo foi substituído. E fez o óbvio, né? Nenhuma mexida tática. Então sai um volante, entra outro, sai um atacante, entra outro. Então sai o Bruno Mendes, entra o Derek para continuar a jogar centralizado. Traz uma mobilidade muito maior, acho que a alteração é acertada. Bruno Mendes fez uma partida horrorosa. João Vitor também não conseguiu contribuir. Entra o Iago Teles para tentar dar mais velocidade. Nessa volta do Bruno Mendes ao Guarani, ele não conseguiu emplacar nenhum grande jogo, né? Decepcionante até agora. 36 minutos e meio deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo, hein? Trabalha Luiz Otávio na saída de bola com o Rodrigo San, já domina perto da direita, encontra aberto lá na ponta direita, quem chega por ali, mais uma vez era, aliás, o Julimar, que chegava lá pela ponta direita, sobra de bola com o Lucas Ramon no arremesso manual, já cobrado, apertou o Guarani na roubada de bola, o Derek apertou ali a saída de bola, o Rodrigo San ficou com ela, foi empurrado, recebeu a falta, o Derek... E vai tomar cartão o zagueirão da equipe do Mirassol. O Derek já fez mais do que fez o Bruno Mendes em campo, viu, Lupe? Aplicou o cartão amarelo pro 3, o Rodrigo São. Derek, na primeira participação dele, recebeu a bola e recebeu a falta. Ele pôs na frente, quando o Derek coloca na frente, mesmo alto, ele tem muita velocidade. E o Rodrigo San
pesado, lento, acabou fazendo a falta e recebendo o cartão amarelo. É o primeiro amarelo pro Mirassol no jogo. Exatamente. Fez mais o Derek já em campo, o Fez. Conseguiu roubar a bola, ganhou na velocidade e sofreu a falta. O Derek precisa fazer mais isso na partida. É falta pro Guarani lá pela esquerda, vem bola pra área, aumenta o volume aí, torcedor do Bugrão. É o somzão da CBN, vem Bugrão pro ataque, falta cobrada, levantamento feito na segunda trave, bola cabeceada pra trás, chegou a zaga do Mirassol pra fazer o corte. Vem mais uma vez o Guarani na sobra de bola. Não consigo entender. O Diogo Matheus recebe a bola, o time inteiro lá na área, todo mundo lá e ele na intermediária de ataque, ele recua pro Pegorari. Torcedor deve ficar pé da vida, né, torcedor? Manda mensagem aí, você viu esse lance aí? Acompanhou aqui na CBN? Manda aí, ó, 991869070. Gostou dessa recuada, bola recuada aí? Olha o Mirassol, batida do Camilo de longe pra fora, só tiro de meta, Lupe. Pegou lá no Gandula. O Gandula que não tá trabalhando, ele acabou recebendo uma bolada, porque a finalização de fora da área acabou passando por cima da meta e atingindo o funcionário do Mirassol que estava ali tranquilo, do lado de fora do gramado. A finalização foi do Camilo, a primeira dele no jogo. Bola pra fora, só tiro de meta para a equipe do Guarani. O Regis está caído lá, reclamando de uma entrada um pouquinho mais forte ali do Guilherme Biro para cima dele. Vai conversar lá também o Danielzinho, bota a mão na boca para ninguém entender o que, para não fazer a leitura labial e depois dá um sorrisão lá pro Regis. Deve ter zoado o Regis, né, Lupe? Deve ter tirado ali uma risada, uma chacota do camisa número 78, que já tá de pé. Mirassol vem pro ataque. 39 minutos, é reta final de jogo, tá 0-0 o placar da partida, você acompanhando aqui no Somzão da CBN. Interage conosco aí, manda seu recado no 991869070, 19 é o DDD, vem Mirassol pro campo de ataque, lá pela direita, trabalhando com... Chegava lá o Julimar, tenta a finta errada, perde a bola, recupera Bugrão, que vem pro ataque ali, cobrou o José, brecou, olhou, buscou, tocou mais atrás, Matheus Barbosa encontra o Regis, pela ponta direita, livre de marcação para fazer o domínio, recuar com o Diogo Matheus, mais pelo meio, trabalha a chegada do Bernardo, Matheus Barbosa recebe, círculo central do gramado, pela direita, Bernardo, Matheus Barbosa, faz o domínio, encolhe, a equipe do Mirassol fica olhando o Guarani tocar a bola que vem para o campo de ataque. Vamos chegando a 40 minutos, lançamento para quem, hein? Pra quem, hein? Você consegue chegar pro Muralha, que chegou na bola para fazer a defesa, bota a ordem na casa do Mirassol, tem pressa, sai jogando com o Danielzinho que vai articulando ali pelo meio, encontra o Camilo aberto pela meia direita, recua com o Neto Moura, na perna direita fez o passe lá na ponta direita, pra chegada lá do outro lado do Julimar, ele domina, o Mike encosta, faz a finta, bola pra grande área, chega o Lucão, domina a bola, marcação pra cima dele do Fernandinho, Lucão faz o quarto e tira o perigo da grande área, mas sai jogando errado o Guarani, já recupera o Mirassol mais uma vez, a bola vem ali pro campo de ataque, lado esquerdo com o Guilherme Biro, ele faz a finta pra cima do Regis, domina, perde a canhota, toca do lado, Danielzinho, rola a bola lá pela direita, Neto Moura, o Mirassol continua tocando a bola, buscando espaço, o Guarani vai se defendendo, caiu no gramado uma vez, se levanta, o árbitro disse que não foi nada, segue o jogo, a batida de fora da área, vai pra fora do gol ali, a batida de fora da área do Christian, mas ficou reclamando o time inteiro do Guarani, uma falta do jogador do Guarani, Lupe. E eu fiquei confuso porque o árbitro ele deixou a jogada seguir, mas depois ele correu em direção ao lance onde poderia ter acontecido uma falta, mas não. Jogada do Christian valeu. Ele finalizou de longe, a bola tirou tinta do poste esquerdo do Pegorari. Quase o Mirassol abre o placar, uma jogada confusa do Guarani. Vamos girando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 41 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Estádio Municipal de Mirassol, 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Mirassol 0. Guarani também 0. Fábio Chaime. Central da Bola. Pela Série A, 28ª rodada, no domingo, 2 clássicos. O Flamengo recebe o Vasco no Maracanã e o Atlético Mineiro faz o clássico contra o Cruzeiro na Arena MRV. Também domingo tem Curitiba e Palmeiras e o Corinthians encara o América na Neoquímica Arena. Futebol Globo CBN. Gabi Castro. Agora parece que o Mirassol apertou, veio para cima para tentar fazer o gol, que seria praticamente o gol da vitória. E o Guarani tá tentando sair, parece que um pouco mais também, né, Gabi? É jogo tenso, é reta final, são os últimos minutos. Então aquela pressão do Mirassol a gente já não vê tanto, porque também agora já dá um medinho. Fala, se o Guarani fizer o gol também vence a partida. Esses últimos minutos são tensos e o Guarani tá saindo um pouco mais. Bem com o Bruno José pela direita, pintou o cruzamento da grande área, desvio pra fora do gol!
O zagueirão chegou pelo meio da área ali, o Rodrigo San, para fazer o corte. Ele jogou contra o Patrimônio. A bola subiu um bocadinho pra sorte dele e foi pra fora, Lupe. E os jogadores do Mirassol ficaram pedindo impedimento do Bruno José, o que não aconteceu no lance. Pra sorte do Mirassol, o Rodrigo San estava atento, tirou ali o doce da boca da criança. No caso, a criança era o Derek, que chegava dentro da pequena área. Tem escanteio a equipe do Guarani. Quem tá na cobrança é o camisa número 13, Diogo Matheus. Quinto escanteio no jogo pro Guarani, o primeiro da segunda etapa. Vai se ajeitando Diogo Matheus ali pela direita, vem bola pra grande área, hein? Tá todo mundo lá, quem sabe agora, torcedor do Guarani, aumenta o volume, vem comigo. Escanteio cobrado, bola na área, sobe a zaga pra fazer o corte. Ela volta com o Bruno José, preparou, bateu de longe pra longe do gol. Só tiro de meta pro Muralha repor a bola em jogo, Lupe. E o Bruno, sentiu, hein? o Bruno José, por isso começou no banco, né? Sentiu uma pancada, um pisão contra o Vila, jogou contra o Vitória, mas está sentindo, aparentemente sentindo ali o pé, o Bruno José, mas continua no jogo. Toca a bola mais uma vez ali pela esquerda. A equipe do Mirassol na bola recuada, começa com Guilherme Viro, bota a bola mais atrás com Luiz Otávio, zagueirão faz o domínio, vai jogar com outro zagueiro que é o Rodrigo San lá pela direita. 43 minutos e 40, reta final. Futebol Globo, CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Mirassol toca a bola no campo de ataque lá pela direita, vem mais uma vez com o Rodrigo San, faz a abertura com o Lucas Ramon lá pela direita, dá um tapa na bola curtinho, quem recebe por ali é o Julimar para fazer o domínio, busca o espaço no campo de ataque, tenta o lançamento, bate em cima do Mike, bola para fora, é manual mais uma vez pro Mirassol, vai se mantendo no ataque o Mirassol nessa reta final de jogo, hein? 44 minutos deste segundo tempo, arremesso manual cobrado, vem bola para a grande área, sobe a zaga do Bugre, faz o corte, volta mais uma vez pela direita, Lucas Ramon, cruzamento feito, pega horário e dá um soco na bola, tira o perigo da grande área, joga a bola para fora, é outro manual que favorece mais uma vez o Mirassol, tem um arremesso cobrado, vem bola para a área, sobe a zaga do Guarani para fazer o corte ali pelo meio, no bate e rebate, a sobra de bola com o Rodrigo San, recua com o Luiz Otávio, zagueirão, já faz o lançamento, ligação direta no campo de ataque, Diogo Matheus faz o corte cabeça, ela vem pelo meio, briga ali pelo meio, Regis, chega também Rodrigo San, na dividida os dois ficaram caídos, a bola sobra com Camilo, na ponta canhota, cruzamento feito na grande área, subiu de cabeça o atacante, quem chegava lá no Julimar para fazer o cabeceio, ele estava sozinho, só ele subiu pro cabeceio, ele jogou para fora do gol, para sorte do Bugrão, Lupe. E que bobeira da defesa do Guarani, porque o Camilo pegou a bola com liberdade na lateral esquerda, teve tempo de dominar, olhar para dentro da área e fazer o cruzamento pro Julimar, camisa número 18, que acabou cabeceando torto. Sei não, se fosse o Zé Roberto que já saiu, ele mandaria para a rede. Também acho, desperdiça talvez a melhor oportunidade do jogo a equipe do Mirassol nesse lance, hein? Vamos a 51 minutos deste segundo tempo. Luiz Otávio escora de cabeça, ela sobra ali para intermediário com o Bernardo. Faz a ligação com o Regis, que encontra o Bruno José pela direita. Na devolução ali foi o zagueiro que devolveu. O Regis chegava da bola, recebe a falta, é falta para a equipe do Guarani pela direita. É falta para o Bugrão, vai chuveirar na área. Quem sabe agora, hein, Lupe? Quem sabe agora, Cabela. A falta foi em cima do Regis. Pelo lado direito, o Regis reclama, hein? Reclama uma barbaridade o camisa número 78. Queria o cartão amarelo, mas não. O árbitro levou apenas na conversa. Diogo Matheus e Mike, os homens das bolas paradas do Guarani, são eles que estão por ali. Um jogador do Mirassol na barreira. É falta pro Bugre. E os zagueiros do Bugre também estão lá na área, hein? Estão lá dentro da área. Lá o Alan Santos, o Lucão, estão lá dentro da área, junto com o Derek. Tem Regis, todo mundo lá. A falta é pela meia direita, o Mike ficou na cobrança, apenas um homem ficou na barragem humana, todo mundo lá na área. Vem comigo, torcedor do Bugrão, vai dar giriguidum, hein? Vai dar giriguidum, hein? Autoriza o árbitro, é falta pro Guarani, Mike na cobrança, perto da canhota, levantamento lá na segunda trave, sobe a zaga pra fazer o quarto e bota pra fora. Escanteio é pro Guarani, é lá pela esquerda, Lupe. E quem tocou por último foi o Guilherme Biro, lateral esquerdo, que estava ajudando o sistema defensivo de cabeça, mandou a bola pela linha de fundo. Guarani segue no ataque. Guarani tem escanteio, é pelo lado esquerdo. Todo mundo na área mais uma vez. Mais uma vez o Bugrão tem a oportunidade. É um escanteio. 47 minutos é o segundo tempo. Mike na cobrança do esquinado. É lá pela ponta canhota, perto da canhota para fazer o levantamento. Correu Mike para a bola, levantou na segunda trave de cabeça. A bola tá viva pelo meio. Sobe a zaga, Regis na sobra, batida para fora do gol! O árbitro tá pegando ali um lance irregular,
antes da batida do Regis. Mas o Regis deu um canhão na bola. Ela subiu demais, foi linha de fundo, Lupe. E que finalização do Regis. Dentro da meia-lua, um chute forte, seco, passou bem perto do gol defendido pelo Alex Muralha, mas o jogo já estava paralisado, falta do ataque do Guarani. Vem mais uma vez o Mirassol, o Danielzinho toca a bola no campo de ataque, lançamento da recuperação de bola para a equipe do Bugre, já bota a bola no campo de ataque, vem descendo, vem carregando, vem buscando ali pela intermediária, bola enfiada na área pro Derek, sai o goleiro Muralha. Puxa o contra-golpe ali, o Iago Teles forte e rápido, mas o passe saiu muito forte, Lupe. O Teles acabou até utilizando ali o braço, mas não fez a falta. Vai você, Cabelo. Olha, Mirassol no ataque, a bola batida. Giriguidum, tá valendo nada. Tá dando impedimento a dona Leandra Aires Cossetti. Tá dando uma posição irregular, mostrando o toque de braço no domínio do jogador do Mirassol, hein, Lupe? No primeiro momento, ela marcou o impedimento, mas depois ela mostrou ali o toque no braço. E foi essa a sensação que eu tive do jogador da equipe do Mirassol. Porque posição irregular, acredito que não estava, né? Porque ele sai de trás, não tava. Vamos ver se vai bater no braço. Bateu no braço, mas muito no braço. Mas muito, se ele tiver quase 6, com a mão. Ele tem 3 metros de braço. Tem, quase. Pareceu o homem elástico, né? O homem borracha. Gol irregular, sem dúvida. Dominou com o braço o jogador do Mirassol. Agora a partida fica aberta, né? Guarani teve 2 possibilidades de marcar o gol no final. O Mirassol agora vem pra cima de novo. Cruzamento da área. Bruno José faz o corte de cabeça, tira o perigo dali. Ela sobra ali à frente da grande área. Mais uma vez ali trabalhando com o Fernandinho. Toca na bola errado. Matheus Barbosa recupera pro Bugre. Já dá um tapa, né? Mas assim não dá, né? Passe errado demais, muito errado. Recupera Danielzinho, já dá um tapa na bola lá pela direita, trabalhando mais uma vez com o Julimar. Vem Mirassol pra cima do Guarani, reta final de jogo. Já chegamos a 49, vamos a 51. Sobrou Guilherme Biro, faz a finta pra cima do Regis, briga pela bola, sobrou no meio. É falta. Quando ele adianta demais a bola, ele levanta o pé na dividida, o Guilherme Biro fica reclamando, discutindo ali com o Alan Santos e vai tomar cartão, Lupe. Camisa número meia dúzia, Guilherme Biro, por reclamação, agora empurra o Regis, parece que quer ser expulso o lateral esquerdo do Mirassol, que recebe cartão amarelo. Tá esquentadinho ali o Guilherme Biro, tá esquentadinho ali, 49 minutos e 50. Reta final, vai faltar só 2 minutos, hein? Vai faltar 2 minutinhos aí pro término do jogo, hein? Reta final tá caído. O Matheus Barbosa, atendimento médico do Guarani vai ser solicitado porque o camisa 5 tá caído. Se ele estiver fazendo cera, literalmente é um tiro no pé, porque vai descontar, vai ter mais acréscimo, vai ter mais jogo pela frente. E quem quer falar com a gente é o nosso ouvinte, certo, Fábio Scheibe? Abraçando aqui o Carlos Silva, ele é de Parelheiros, na capital paulista, fala que é Sampa, é Bugre, e o Guarani tem que buscar esses pontos fora do brinco, porque senão não vai conseguir a classificação. Um abraço também lá para São Mateus do Maranhão, para o Douglas, curtindo o somzão da CBN lá do Maranhão, viu, Cabelo? Que legal, galera ligada, galera participando com a gente. Bugrão no campo de ataque, Bruno José toca de cabeça, o árbitro pega uma falta. Pegou a falta ali no lance do Bernardo, é falta que favorece a equipe do Mirassol, campo defensivo. Pelo oficial é o último giro do ponteiro, hein? Vamos chegando a 51 minutos deste segundo tempo. Vai subir a placa, ele subiu a placa de mais 1 minuto. Mais one minute ali para a sequência do jogo. Vem bola pro campo de ataque, sobe Alan Santos de cabeça, escora. Ela vem no peito do Bruno, na verdade, do Fernandinho, que não consegue domina, a bola vai para fora, é manual para a equipe do Guarani. Reta final, 0-0 placar do jogo. Nesse jogo em Mirassol, jogo com cara de decisão e nenhuma das duas equipes, nenhuma delas conseguiu fazer um golzinho ali, hein? 51 minutos e 20. Arremesso manual para o Guarani cobrado. Derek no peito, domina. Vem de cabeça ali pelo meio, Bernardo. Quem responde é o Neto Moura. Sobra de bola com Camilo. Adianta demais. Lucão rasga, dá um bico na bola no campo de ataque, nas mãos do goleiro Muralha. Vai ficando com ela o goleirão da equipe do Mirassol. Vai terminar o jogo. 51 e 40. Vai apitar o árbitro, fim de jogo, fim de papo, daqui a pouquinho, porque o Mirassol vem mais uma vez para o campo de ataque, o lançamento é feito lá na ponta direita, Julimar escora de cabeça, o Camilo não consegue domínio, ela volta com o Matheus Barbosa, dá um bico na bola, lá para o campo de ataque, lá com Muralha, lá para terminar o jogo, apita o árbitro, fim de papo, fim de jogo em Mirassol. Mirassol 0 pro Mirassol. Guarani 0 também para a equipe do Guarani.
Central da Bola. Valeu, Carlos Cabela. Empate, Mirassol 0, Guarani 0. Com esse resultado, o Guarani não sobe para o G4, permanece na quinta colocação com 55 pontos e amanhã torce contra o Juventude e contra o Sport para não ver aumentar essa distância para o G4 e ainda pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino que pega o Botafogo fora de casa. Gabi Castro, nesse final de partida, o que você tem a dizer? Faltou ousadia ao Guarani para ganhar esse jogo e subir na tabela de classificação, Gabi? Faltou sim, Fábio Scheib. Eu resumiria o jogo, vê se dá pra entender o que eu vou dizer agora. O Guarani, ele ganhou 1 ponto na partida, mas perdeu 2 no campeonato. Ele ganhou 1 na partida porque o Mirassol foi melhor, porque o Mirassol pressionou. Mirassol teve a principal oportunidade do jogo agora no final com o Julimar de cabeça, perdeu um gol feito, fez um gol bem anulado pela arbitragem, mas foi o Mirassol que comandou toda a partida. O Guarani, ele saiu no lucro, ele sobreviveu, ele foi para jogar no empate, se conseguir um gol no contra-ataque seria lucro, mas ele não queria perder mais uma partida, então ele conquistou o seu objetivo. Mas em termos de campeonato, senti falta, eu acho que o Guarani pode sentir falta desses 2 pontos, seriam importantíssimos, o Guarani poderia ter tentado essa vitória fora de casa, então faltou essa ousadia pro Bugre, seria muito importante essa vitória fora de casa, porque agora, nos últimos 5 jogos, o Guarani conquistou apenas 1 vitória, então também tem aquele sentimento, aquela confiança de que na reta final o rendimento não tá vindo e os resultados e as vitórias não estão vindo. Nesse recorte de 5 partidas eu não vi o Guarani fazendo grandes jogos. Então isso é algo que me preocupa. Agora, o sistema defensivo deu conta do recado. Foi a Mirassol foi melhor, só que o Pegorari não fez grandes defesas. Então conseguiu afastar o perigo desse adversário, não deixou o Mirassol ultrapassar na tabela de classificação e se mantém ali na 5ª posição, se mantém perto do G4. É um empate importante, ok, conquistou 1 ponto, mas eu senti que poderia ter feito mais. Poderia ter tentado conquistar a vitória fora de casa. Nessa reta final, precisa ser mais ousado, Fábio. A impressão que eu tive também, faltou aquela arrancada para o Guarani, aquela vontade de subir para o G4. E na próxima rodada, 34ª rodada, o Guarani recebe o Botafogo de Ribeirão na próxima sexta-feira no Brinco de Ouro, às 9h30 da noite. Agradecendo Antônio Lupi pela participação, pela companhia aqui com a gente na transmissão. Valeu, Lupi. Valeu, Scheib. Até a próxima. Estaremos juntos segunda-feira no duelo da Ponte Preta com o Ituano no fechamento da rodada. Carlos Cabela, um grande abraço, boa volta americana, nos vemos durante a semana, Cabela. Legal, volto também na segundona, hein, para mais um grande jogo, segunda-feira, aqui no futebol da CBN Campinas, um abraço. Mais um duelo paulista entre Ponte Preta e Ituano, valeu, ouvinte CBN, muito obrigado pela parceria, pela companhia, pela audiência, um bom fim de semana, um forte abraço, amanhã tem São Paulo e Grêmio aqui na CBN, 6h30 da noite, valeu, boa sexta-feira, finalzinho de sexta-feira para você. Até mais. Futebol Globo CBN. Pode ligar. Aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um